Começando mais um episódio do Papinho Tech, esse podcast que o objetivo é fazer um papinho aqui com profissionais da área de tecnologia. Toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, tem episódio inédito. Segue aí com imagens tanto no Spotify quanto no YouTube, onde você tem a possibilidade de ver a nossa beleza. E se você tá no Spotify, cara, não esquece de dar 5 estrelinhas não, que isso ajuda demais a divulgação aqui do podcast, beleza? Ó, o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui eu gosto de conversar com o professor Raiz, tá certo? E eu tô com o professor Raiz dos bons aqui hoje. O cara ali que participa assiduamente de eventos de tecnologia, como palestrante, organizador, dono, tudo, cara. Onde tem evento de tecnologia, ele tá lá. Tem várias lojinhas de produtos de tecnologia também. É gente boa demais e um amante incondicional de churrasco. É impressionante. E do nada ele lançou um podcast com os irmãos Piologo, cara. Eu vou querer saber também como é que é esse bagulho aí. Hoje eu falo com ele, Anderson Fernandes, o Burns. E aí, Burns, bom? Opa, meu amigo, o sol tá muito frio, mas tá bom, né? Fazer o quê, né? O frio nos acompanha, né? Minha menina gosta de assistir Frozen, aí ela disse que foi a Frozen que trouxe o frio, entendeu? Tá certo. Inclusive, Burns, eu trouxe aqui, ó, porque, né, eu vim. Você gostou da minha camisa aqui, não? Ali, ó, as Ó, camisetas bonitas que você pode comprar na loja do Vida de Programador. que isso. Vou até deixar o Tá link. com desconto lá, viu, Gus? Só por sua causa. Comprando Ué. 3 camisetas, você tem um descontão lá. Ó, vou deixar o link aqui, o QR Code na tela, link aqui embaixo na descrição também, 10% de desconto em todos os produtos aí, ó. Ó, Não, até você ó, paga mais, ó, ó. Inclusive, comprando 3 camisetas, você paga acho que 123, R$ 124, acho que é. Cada camiseta tá 70, então dos vai, 210 já tá chique 100 e demais. pouquinho, cara. Então aproveita e compra lá, que tudo isso é por causa do Gus. É só colocar as camisetas no carrinho, Ó, que daí ele já dá o desconto. os livrinhos aqui do Vida de Programador lá do André Noel, aquele animal, né, pra você ler aqui as tirinhas, tem caneca, tem garrafa, ó, tem uma garrafa aqui que eu gosto dessa garrafa aqui, ó. Essa é bonita, hein? Tem camiseta, tem de um monte de coisa lá, cara, que vale a pena você dar uma olhadinha, que vai ter alguma coisa bacana pra você. Ô Burns, você agora é doutor Burns. Pois é, cara, depois de muito tempo estudando, bastante tempo, hein, gente? E perder cabelo, ó. Eu tô careca, ó. Tô careca de verdade, gente. É porque perdi cabelo Profissional de TI raiz tem que ser assim. bastante. Exatamente, tem a barriga grande e o cabelo sem cabelo, né? E a Normal. conta bancária cheia. Olha, não está tão cheia, mas tá boa, viu? Não tá, não posso negar não, viu? Tá boa. E, cara, vai, porque muita gente tem essa curiosidade, assim, sabe, de fazer um mestrado, doutorado e tal, não sei o que, se vale a pena. Por que você fez? Por que você foi pra essa linha? E o que você diria pra galera que, de repente, tem algum interesse em fazer também, se vale a pena, se não vale, e como é que funciona e tal? É só pra dar aula? Ou serve pra mais outras coisas? Como é que é? Olha, serve para bastante coisa, né? Principalmente para salvar as pessoas em PDF. Eu não consigo salvar ninguém do ataque cardíaco, mas eu consigo salvar em PDF, pelo menos, né? Mas, Isso. gente, é o seguinte, né? Eu falo para todo mundo, se você está no mundo da área da TI, cara, pelo menos até a especialização, é muito bom você ter. Tá uma graduação, uma especialização, ela chama muita atenção. Tem muita gente que fala, mas eu aprendo tudo sozinho. Beleza, cara, você aprende tudo sozinho, você é autodidata. Parabéns, são poucas as pessoas que têm essas condições, né? Essa condição de ser autodidata. Mas para você que precisa de aprender, não é autodidata, cara, uma faculdade é muito importante aí porque lá você vai conhecer professores, vai conhecer pessoas, vai conhecer amigos que vão te ajudar a não só ter conhecimento técnico, mas ter soft skills também, que normalmente essas são muito difíceis, até para quem tem autodidata, né, tá conhecendo, né? E a especialização ela é importante porque você se especializa em uma das áreas do curso superior. Por quê? Você vai fazer um curso, por exemplo, de TDS que eu dou aula, ele vai te abrir um leque, né? Ele vai deixar, você pode ser front-end,
back-end, full stack, pode ir para a área de DevOps, para a área de infra, para a área de segurança, para a área de banco de dados, é tanta área diferente que daí na especialização você escolhe alguma coisa que te chame a atenção ali para você se especializar. Então, eu vou fazer uma pós em banco de dados, uma pós em IA, uma pós no que for, né? Naquela área que você goste mais. Então, essas duas, pelo menos, eu acho imprescindível qualquer programador ter, tá? Pelo menos a graduação e uma pós-graduação. Sendo que, por exemplo, se você é autodidata e não quer fazer uma graduação, existem cursos de pós-graduação que você pode fazer e não tirar pós, né? Você tira um curso de autoconhecimento, curso extra, alguma coisa assim, dá para você fazer também para se especializar mais naquela área, né? Então, esses dois aqui, cara, são os imprescindíveis. O mestrado e o doutorado, normalmente aqui no Brasil, realmente é a academia que vê com mais bons olhos, né? De repente, você está no mercado de trabalho, essas partes, se não forem exatamente para aquela área que você está trabalhando, talvez elas não agreguem muito, infelizmente. Deveria agregar, mas parece que não agrega muito, né? Porém, fora do Brasil, se paga muito bem para quem tem mestrado e doutorado. Então, se você é um cara que prevê trabalhar e para fora do Brasil, muitas das empresas elas pagam mais para quem tem mestrado e doutorado. Então, o salário já está bom, né, Gus? Agora, se você puder ganhar um pouquinho mais, é mais legal, né? Ainda mais em dólar, né? Então, vale muito a pena. Agora, se você quer ir para a área da academia, cara, aí você faz um mestrado e um doutorado, que é muito bom. O mestrado, ele dura normalmente 2 anos, e o doutorado, normalmente, 4 anos é o dobro, tá? Você vai, daí, fazer uma ferramenta, normalmente, alguma coisa na área da TI, né? Pode ser área de TI com educação, área de TI com administração, área de TI com banco de dados, etc., né? Normalmente, você vai combinar isso com o seu professor orientador. Eu, no mestrado, eu fiz um jogo com realidade aumentada para conscientizar jovens e adolescentes quanto ao uso de drogas ilícitas. Então, foi um negócio Legal, bem cara. louco, bem diferente. E aí, no doutorado, eu já fiz alguma coisa mais dentro da minha área, que seria um sistema de simulação de coordenação de curso superior, que é bastante bacana porque não tem no Brasil, né? Inclusive, eu tenho que fazer aqui os meus corre aqui para poder registrar tudo certinho, porque eu comprei o domínio, tudo, ficou bem bacana, ficou bem legal, funcional, até passei, né, Gus? Até passei, mas então essas áreas são bacanas. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês é que tem muita gente que fala assim: você vai fazer um curso tecnológico, um curso tecnólogo, um TADS, um sistemas para internet, uma inteligência artificial aí que seja tecnológica, você não pode fazer mestrado e doutorado. É tudo mentira, tá? Eu sou formado em um curso que era tecnologia em processamento de dados, que hoje é análise e desenvolvimento de sistemas. Fiz essa faculdade particular, depois eu fiz uma especialização em comércio eletrônico e fiz na UTFPR o meu mestrado e na UFPR meu doutorado. Então, não tem nada que te impeça de fazer, não. Pode fazer um curso de tecnologia tranquilamente aí e continuar seus estudos em uma faculdade particular ou então uma faculdade pública, né? Inclusive, eu vou puxar um adendo aqui, fazer uma propaganda, porque foi muito bom o meu mestrado e meu doutorado na UFPR, na UTFPR, tá? São faculdades incríveis. Tem gente que fala mal aí de faculdade do governo, que não sei o quê, que não presta. Tudo mentira também, cara. Olha, tem professores maravilhosos, conheci pessoas incríveis e eu posso dizer para vocês que tem uma qualidade muito boa de ensino. Tá? Uma qualidade excelente. Inclusive, se você puder fazer uma dessas duas, né, faça, porque vai agregar muito para você, muito bacana. São as duas maiores do Paraná aqui, né, Burns? A Federal do Paraná, né, tem a sede aqui em Curitiba e tal, a UTFPR também. Pô, são cursos. Eu já trouxe algumas pessoas que estudaram lá. Tem o professor Diego, que dá aula na UTFPR Diego também. Antunes, Tal. muito bom, cara. Não, Filé. Imagina se tem aula com o Diego Antunes, cara. Porra, tá doido, cara. Tem aula de Flutter lá com ele, já pensou, velho? Nossa senhora, é um cara muito fera e muito gente boa, aliás. Ele tá ali em Ponta Grossa, ele trabalha ali no campus de Ponta Grossa. Não, sem dúvida nenhuma, cara. E Burns, assim, o que é que faz no doutorado, cara? Falar assim, você tem disciplinas também, você vai lá, você estuda, você faz prova, é igual a faculdade, assim, só que num nível bem acima, ou é só o trabalho? Exatamente, cara. As aulas são no nível meio hard, tá? Então, assim, eu sofri bastante no meu mestrado. No meu mestrado, eu vi disciplinas da área de ciência da computação, porque eu vim de processamento de dados, que é o sistemas hoje.
E o mestrado, normalmente, ele é envolvido mais com a área de ciência da computação. Então, teve disciplinas como inteligência artificial, reconhecimento de padrões, data mining, algoritmos genéticos, essas coisas assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, eu sofri bastante, por quê? Porque eu tive que aprender tudo de novo. Né? Aprender tudo de novo, não. Aprender porque essas áreas eu não sabia. E aí tem o trabalho final, daí normalmente é no mestrado é 1 ano de disciplinas e mais 1 ano para você concluir o seu trabalho. Né? Então tem a qualificação, que normalmente, a qualificação o que é, gente? É para ver se você está apto a desenvolver o próximo trabalho, né? Então você tem que passar por 2 provas do seu projeto, na verdade. Uma é a qualificação e outra é a apresentação final. E as disciplinas você tem que passar em todas, se preferível, né? Você pode tirar C em até 2 disciplinas, se eu não me engano são 6 que você tem que fazer, e as outras você tem que tirar A, tá? A ou B. Então, eu fiz isso, eu tirei A em 3 disciplinas, 1 B e 2 C. Infelizmente, eu tirei 2 Cs quando eu fiz, né? Não foi fácil, né? Foi bem difícil. complicado. Uma vez que eu fiz trabalhando, cara, eu não fiz só o mestrado, né? Tem muita gente, tem muita faculdade que dá daí a bolsa de mestrado e você pode fazer só o mestrado sem trabalhar. Então, isso é muito mais tranquilo. Eu acabei fazendo, na época, uma loucura, Gus. Eu dava aula em uma faculdade lá no Rio Grande do Santa Catarina, cara, em Chapecó. Muitas vezes eu ia para Cornélio Procópio, né, de Umuarama para Cornélio Procópio, são 4 horas e meia de viagem, e às vezes ia na aula sexta-feira, terminava a aula sexta-feira, pegava o avião depois da aula para cair de manhãzinha lá em Chapecó, para dar aula no sábado e voltar. Cara, foi uma loucura, assim, meus professores me falam que isso foi, assim, não dá para fazer tudo, e eu acabei fazendo, né? E o doutorado, eles são 4 anos, normalmente é 1 ano de disciplinas, né? Que aí tem outras disciplinas parecidas também com a área de ciência da computação, só que como eu fiz no mestrado, já estava um pouco acostumado, o doutorado ele ficou mais tranquilo. Eu vou falar a verdade para você, o doutorado ele foi mais tranquilo de fazer do que o mestrado. Tá? No mestrado eu não tinha ideia, por exemplo, de fazer artigo, que você tem que publicar. Né? Eu não sabia fazer artigo, porque na minha área quando eu fiz minha faculdade em 98, 99, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu fui fazer o meu mestrado, foi em 2013, 2014. Então eu demorei 15 anos para poder ir para o mestrado. Né? Por que eu fui para o mestrado? Porque eu me vi numa área de coordenação de curso, e vi que era necessário fazer um mestrado. Por quê? Porque o MEC olha isso com muito bons olhos quando vem fazer as avaliações da instituição. Então, para ajudar a instituição e me ajudar também, acabei fazendo o mestrado, né? E o doutorado, na verdade, foi o seguinte, o doutorado, a gente juntou em 6, 7 professores e falou, vamos fazer um desafio para todo mundo, vamos fazer o doutorado todo mundo junto. Beleza, tal, e aí entrou a pandemia. Aí, isso foi no começo em 2019, aí a pandemia entrou, né? Nós entramos em 6, dos 7, 6 professores conseguiram entrar no doutorado e 2 conseguiram sair. Eu e o Alisson Chiquito, que hoje está lá no Mato Grosso do Sul, né? Conseguimos finalizar o doutorado, o resto tudo trancou, tá? Mas foi por vários problemas. Um estava trabalhando, o outro foi trabalhar para a IBM, daí já ficou rico, já não quis mais saber nada. Acontece também, né? A outro daí teve filho no meio do caminho e daí que decidiu dar mais atenção para o filho porque toma muita atenção há muito tempo a gente estudar, né? Mas é basicamente isso, gente. Eu acabei fazendo aí o doutorado para um desafio, né? E porque eu queria, como ego, ser doutor, tá? Para vocês terem... É verdade, não é mentira, tá? Eu gostaria mesmo de ser doutor, então atrás aí. Não uma foi... carteiradinha boa, né, meu? Isso, mas tem uma coisa, gente, ó. Normalmente, quando você é mestre, você dá aula em pós-graduação e ganha um tanto. Aí, quando você é doutor, você ganha um tanto mais um montão, tá? Para pós-graduação, você ganha bastante. Quando você é doutor, você pode dar aula no mestrado. E no mestrado você ganha bastante também, e você pode dar aula em pós como mestre, doutor, que ganha bastante. Então,
essas aulas aí que a gente tem de pós-graduação, principalmente, ela sobe o seu salário. Na graduação ela sobe também, mas um pouco menos. Mas na pós, cara, dá um dinheiro bastante bacana, viu? Por quê? Porque na pós, às vezes, você dá 20 horas de aula, né? E ganha um tanto X lá. Então, você vai trabalhar menos e ganha mais. Né? Agora, Sim. se você for um cara que é concursado, for um cara que trabalha 40 horas para uma empresa, para uma faculdade privada, 20 horas que for, de 20 para cima, aí o salário ele compensa bastante, porque ele aumenta exponencialmente. Então, isso é bacana também para a carreira, né? Para você ganhar um din-din. Tá? E quem trabalha com isso, né, professor, não adianta você ser um bom professor, né, dar uma aula legal ali e tal, se destacar na docência, você precisa ter título para ganhar mais e tal, né? Então não tem jeito, não tem como fugir, né? Não é Não, igual não o tem como. programador, que é só você ser melhor. Vai sendo melhor, 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 você vai ganhando Uhum. mais. Professor tem que necessariamente estudar, cara, e ter um título a mais. Não tem Mas é como. muito bom ser professor, Gus. A gente, assim, eu além de ser professor, eu sou programador também, né? Programador PHP. Eu não sei se programador e PHP na mesma frase serve para alguma coisa, mas tudo bem, né? Mas PHP eu É. gosto muito de orientação, programação orientada à gambiarra, né? Uhum. O POG, né, que é Sim. bastante bacana, tá? Então, eu sou programador também, além de ser professor, eu acho que isso de você ser programador, quando você vai ensinar, isso aí, ele ajuda muito, porque você está ensinando realmente aquilo que você está trabalhando no mercado. Então, eu acho que isso é um diferencial para ser um professor que vai passar realmente aquilo que o aluno ele precisa, né? Então, isso também é muito importante. E eu adoro, cara, ser professor, ver meus alunos se dando bem, um monte de gente ganhando muito mais que eu aí. Tem aluno que tira sarro de mim, tá? Que tá ganhando mais que eu depois que sai da faculdade. Eu não ligo, cara, eu fico muito feliz, mas eu fico mais feliz quando os alunos mandam X-Bacon para mim, tá? Ah, entendi. Entendi. É a E já aconteceu de compensação, né? ganhar, viu, Gus? Já aconteceu do aluno mandar X-Bacon para mim, tá? Tem que ser o X-Bacon. Então entra aí no iFood de Campo Mourão e Isso. entrega um X-Bacon pra você. Entrega o X-Bacon lá no grupo integrado à noite, lá, dia de segunda, quarta e quinta, eu tô lá. É. Rapaz, aquele dia lá, ó, que a gente foi em Maringá, a gente tava no evento de Maringá lá e tal, você me levou num lugar lá que tinha um prensadão lá, que era bom demais, moço. Cara, muito gostoso, cara. E Maringá é a terra, para quem não sabe, é a terra do cachorrão prensado, tá? E Sim, realmente, se você for, posso fazer uma propaganda aqui? pode, é. Só que o pessoal lá do Banzé e do Que Fome, cara, são dois excelentes lanches que tem lá. No Banzé tem um lanche que chama Chicão, que vem bacon e frango, cara. E lá e no Que Fome tem um que é um de carne, só que eu sempre coloco bacon. Tudo que eu faço eu coloco bacon, Gus. Então é um de carne com bacon. Você pode comer lá, ó. Se você é de Maringá e região e nunca foi nesses lanches aí, cara, você tem que ir, velho. Pode ir lá que é muito bom. Lá no Banzé você pode falar que é o tio Burns que mandou você buscar lá, que tá beleza, que o pessoal vai saber quem que é. Já sou Chique cliente demais. desses dois aí há mais de 30 anos, cara. Nossa. Cara, esses dias eu fui pra Maringá, fui dar uma palestra lá e aí me levaram num cachorro-quente desses aí, só que na rua, velho. Era um. Tipo na calçada, assim, eu não vou Uhum. lembrar o nome. Mas é bom demais, Bom, moço. não, Nossa. todos eles são bons. Esses dois aí são Bom excelentes. também. Tá? Não, mas em Maringá, quase qualquer cachorrão que você parar, você vai ser bem atendido ali. E o melhor, né? Ter aqueles molhinhos do capeta, né? Isso. O Isso, a pessoal gosta, maionese né, de verde. maionese, né, cara? Eu gosto, é muito bom, cara. Tem uns que tem uns molhinhos de pimenta caseiro também, que é. Vixe, Maria, é do vermelho, viu? É muito bom. Tem que gostar das coisas que a gente gosta, né? Tem que aproveitar, não tem jeito. Exatamente. O Burns, e também tem uma outra coisa que você se destaca pra caramba também, cara, que é tá no meio da comunidade. Onde eu vou, você tá junto lá, cara. Tá nos eventos, tudo e tal, organizador e tudo mais. O TDC já tem bastante tempo que você tá lá. E da onde que vem essa paixão, assim, cara, de estar junto com a comunidade e tudo? Porque você pega aí seu carro, você vai pra Florianópolis, você vai pra Porto Alegre, você vai pra São Paulo, você não para, bicho. Como é que é? Não, a gente não para e a gente tá com um evento aí, programando um evento lá pro Pará ainda, cara.
A gente vai Puta ver, vida, velho. a gente vai ver, inclusive, se você está vendo esse podcast e você quer patrocinar um evento no Pará, nós estamos com inscrições abertas para patrocinador, tá? Mas o que que acontece, Gus? Lá em 2000 e antigamente eu não tinha muito dinheiro para poder ir nesses eventos, né? E nem muito Uhum, tempo. Então eu comecei a trabalhar junto com o TDC e com o André Noel, né, lá em 2014, eu acho que foi, já faz 2014, 2015, já faz um tempinho já. E o André Noel, ele faz o desenho das caricaturas dos coordenadores, né? E a gente uhum. faz a produção dos produtos. Então a gente faz as canecas, os quadrinhos, os produtos são entregados pelos coordenadores. Eu nunca tive um TDC, nunca tive oportunidade, né? Nem tempo de ir. E o André Noel falou: cara, você precisa de conhecer lá, cara, você precisa de conhecer o Bruno Souza, você precisa conhecer a Yara, que eles são muito gente boa, cara, você precisa de ir. E aí surgiu uma oportunidade em 2016 ou 17 de eu ir num evento de São Paulo, num TDC de São Paulo. E aí Uhum. eu fui, cara, e na hora que eu vi aquele tanto de gente andando lá, aquele tanto de empresa participando, cara, eu fiquei louco, velho. Falei, nossa, a Microsoft tá aqui, a Oracle tá aqui, tem um monte de empresa assim que eu nunca tive contato com ninguém, não conhecia. E aí, legal, né, que os coordenadores às vezes iam conversar com a gente para agradecer, né, falar o desenho ficou legal. Muitas vezes eles até pensavam que eu era o André Noel, aí eu explicava que eu não era e tal. Aham. E aí a gente começou a fazer, eu comecei a ter esse contato com os coordenadores, né? Uhum. E aí eu conversei com a Yara lá, com o Bruno Souza, conheci os dois também, cara, gente boa pra caramba, cara, pensa num pessoal gente boa, né? E eu acabei me apaixonando. E aí eu comecei a mandar palestra para os outros eventos. Então eu mandei palestra para um evento que foi em Porto Alegre, que foi o seguinte, na área de realidade aumentada, que era a área que eu estava fazendo meu mestrado na época, né? Uhum. Passei como backup, não apresentei minha, porque todo mundo foi, né? Então não Uhum. acabei não apresentando e mandei para o próximo também. E no próximo ele acabou passando e eu fiz a minha primeira palestra, acho que foi no TDC de Florianópolis. Tá, mas não foi na área de inteligência de realidade aumentada, foi na área de JavaScript. E eu adorei, cara. Por quê? Porque tinha palestrante da Globo ali do meu lado, cara. Palestrante de empresa grande ali do meu lado, e eu ali me sentindo um pequenininho, né, ali do lado, mas só que a gente conversa, a gente troca ideia, tem grupo que a gente faz no WhatsApp, e a gente vai trocando ideia com as pessoas. Então, esse networking, isso aí é a cerejinha do bolo de tudo, gente. Isso é uma coisa que não tem valor. Você vai Uhum. pagar num evento uma entrada, que seja o valor que seja, cara, mas você tem que fazer network, cara. Você tem que ir lá conhecer as empresas que estão ali nos stands, tem que conhecer as pessoas que estão palestrando, conhecer pessoas que estão com você junto da trilha, porque muitas vezes essa pessoa, às vezes você vai conversar com um cara ali, o cara é de uma empresa grande, do Itaú, do Santander, do Nubank, e às vezes tem vaga, cara, e você acaba fazendo amizade ali, e às vezes você vai até trabalhar com o cara futuramente, porque hoje nossa área ela tem bastante vaga remota, né? Uhum. Isso muito bacana. Depois que eu fiz a palestra, Gus, aí eu tive a ideia de falar, agora tá na hora de você mandar para coordenador, né? E aí eu mandei, comecei a mandar para coordenação, né? Nas primeiras eu não obtive muito sucesso, mas depois eu acabei entrando e eu sou coordenador acho que desde 2018 já de uma das trilhas, pelo menos, ou de JavaScript ou de Web Front-End, que são as duas áreas que eu amo, tá? Eu Uhum. gosto muito mesmo, são áreas bem legais. E aí É, e eu tenho deve ser uma das mais disputadas de todas, né? Que mais o exatamente, pessoal tem manda. bastante palestra, É. né? E o pessoal vai, participa, e normalmente são salas que sempre estão cheias no TDC. Então isso é bastante bacana, né? E aí surgiu a ideia da gente com o André Noel fazer daí o nosso próprio evento. Né? Em Uhum. 2018, a gente era programador, somos programadores PHP, eu e o André Noel, né? O André Noel, ele ainda programa em Node também, React, ele programa e um monte de coisa diferente. Eu Ele sou se só rendeu. né? Eu aprendi um pouquinho de React também, mas acabei não indo para a área, então eu esqueci tudo já, né? Uhum. Flutter também eu aprendi também, mas esqueci um pouquinho. Flutter ainda tá mais fresquinho na mente. Mas o que aconteceu? A gente fez um PHP Weekend, cara, que é um evento PHP lá em Maringá. Foi no final de semana, juntamos aí 100 programadores PHP, né? Bem Caramba. bacana.
porque é uma área assim que a gente achou que não ia ter tanta gente, mas apareceu um número razoável de pessoas. Em 2019 a gente fez o PHP Weekend novamente com 130 pessoas, então já aumentou mais 30%, né? E 2020 daí a gente decidiu fazer online, né, por causa da pandemia. E aí a gente falou, vamos diversificar, e a gente transformou no The Developers Life Weekend mesmo, daí ele veio se transformar no que ele é hoje, né, que hoje a gente está na 7ª edição, 7º ano fazendo esse evento, só que daí a gente propagou para Campo Mourão e Curitiba, né, em Curitiba você deu a palestra lá, em Campo Mourão você veio aqui também ano passado da palestra, né, então a gente faz esse evento para quê? Para que você faz, Barnes, um evento desse? Porque eu sei que tem muita gente que não tem dinheiro, por exemplo, para poder fazer uma viagem, às vezes, para sair. Ou então o chefe não deixa sair. Né? O chefe fala, mas é dia de semana, então você não vai, né? As pessoas elas não entendem que a pessoa vai no evento desse para ela ganhar muito conhecimento para trazer para dentro da empresa. Né? Que é o que a empresa onde eu estou agora, o grupo integrado, fazer merchan também. Tem que fazer, ele já vem diferente, que isso traz uma benfeitoria para dentro da universidade. E traz mesmo, por quê? Cara, o tanto de gente que eu trago para dar palestra para cá, para fazer workshops, nossa, cara, os meus alunos, eu levo o aluno tá no TDC. Tá? Essa areazinha atrás do C do churrasco aí já foi gente grande aí, hein? É aqui que a gente faz um churrasquinho no dia do evento, né? Agora eu comprei um tambor novo, Gus, para fazer uma costela no tambor, cara. Puta vida. Para ficar bom. O Burns, ele avacalha, cara. Ele leva... Já fui aí na casa do Burns uma vez, e aí leva, aí tem umas 3 churrasqueiras e tal, a gente sai daí, cara, que gostoso que é conversar, porque daí a gente conversa com calma, né, com o pessoal, troca ideia ali e tal, e come uma carninha gostosa aí, é bom demais, moço. Isso, a gente tem um momento que é pra gente fazer o network daí entre os palestrantes. Então, entre os palestrantes, a gente faz o nosso network também. Então, isso é muito bacana. Todo evento, mesmo quando não é aqui em Campo Mourão, né? A gente sempre vai em algum lugar, ou vai numa churrascaria, ou vai numa pizzaria, depois, só os palestrantes, para que a gente faça network entre a gente. Por quê? Porque o Gus, às vezes, não conhece uma outra palestrante, outro palestrante não conhece o Gus. Então, acaba conhecendo. E isso é muito bom, porque o palestrante acaba vindo aqui para o Papinho Tech também. O Gus acaba indo para outro lugar da palestra. Então, isso é importante para todo mundo. Gente, network é importante para todo mundo, tanto para os palestrantes quanto para quem participa, né? E hoje a gente tem o The Developers Life Weekend, né, que a gente já teve em Curitiba esse ano e em Maringá, e em Curitiba nós tivemos o glorioso Gus com seus tijolinhos maravilhosos. Fiz a minha gracinha lá. Muito bom, cara, sensacional, tá? E em Maringá a gente teve aqui o pessoal do GDE do Google. Além disso, também tivemos o Gustavo Guanabara, que veio dar palestra para a gente aqui em Maringá, né? Em Curitiba vocês estouraram, hein? Estouramos. Em Curitiba nós tivemos mais ou menos 250 pessoas participando, em Maringá a gente teve 390. Cara, não deu 400 porque o local só dava 390, então não deu para colocar 400 pessoas lá. Mas, gente, foi demais, e em novembro a gente está com ele aqui em Campo Mourão, tá? E a gente está planejando agora em julho ou agosto fazer um em Marabá, no Pará, e um em Belém do Pará, que o pessoal está querendo que a gente faça lá, porque são locais que têm, né, empresas da área de TI, mas não tem eventos. Então o pessoal procurou a gente para a gente tentar levar isso para lá. Então, se você é do Norte, quer patrocinar o nosso evento, ajude-nos, porque a gente está precisando, porque no Norte é mais caro, né? Mas vale muito a pena, porque a gente leva pessoas do GDE, nós levamos pessoas do TDC para palestrar lá, né? E aí a gente traz para um local onde não tem muito evento esses palestrantes, porque às vezes o cara não abre, cara, para São Paulo vai ficar muito caro eu ir, né? Então a gente traz o pessoal de São Paulo aí levar para lá, e aqui também, né? Porque é importante para os nossos alunos, né? Inclusive, só para vocês verem, tá? A gente não trabalha, por exemplo, eu vejo os alunos de tudo quanto é universidade, não somente da nossa. Então, por exemplo, em Curitiba a gente fez na FESP, que é uma faculdade, e em Maringá nós fizemos no Unicesumar, que é outra faculdade, que é onde eu me formei, inclusive,
tá? E aqui a gente faz no grupo integrado em Campo Mourão, então são todas universidades. Então a gente quer que os alunos dessas universidades, elas participem do evento para que elas ganhem conhecimento naquela área e vejam, por exemplo, um Guanabara que às vezes ele não pode ir em Brasília ver ele na Campus Party, né? Não pode ir num outro evento ver ele em outro evento, então já vê ali, né? E normalmente os nossos ingressos eles são para realmente alunos, tá? Para que você consiga participar. E normalmente são de 5 a 9 palestras, 5 a 8 palestras que a pessoa vê, então fica um valor irrisório para você conhecer essas pessoas, né? A gente teve a Laídes de Moraes aqui em Maringá também, que é uma excelente profissional, né? Hoje ela está na Sim. Datadog, ela é coordenadora Latam, se eu não me engano, tá? Então imagina só, cara, você está conversando com uma pessoa de uma empresa que ela é multinacional e a pessoa ela manda não, ela comanda tudo aqui na América Latina. Nossa, cara, não tem preço você conversar com uma pessoa dessa, cara. Fora que ela é genial também, né? Todos os palestrantes que a gente traz, graças a Deus, são geniais. Ela já veio aqui no Papinho Tech, já trouxe ela. Já, não, ela é Laís. muito boa, cara. Ela é inteligente pra caramba. Eu me Ah, sinto um burro perto desse pessoal, viu? Mas é legal porque a gente acaba conhecendo, né? E às vezes a gente não conhece direito a pessoa, né? uhum. E a gente acaba vendo que realmente na área da TI, parece que a gente tem uma característica, cara, que a maioria das pessoas, cara, posso dizer que 90% das pessoas são todas gente boa e aberta a networking. É muito É. difícil você ter um cara que é muito estrelinha, que não quer, igual nas outras áreas aí, tem gente que não gosta nem, que tira foto, não sei o que lá. O Guanabara já ele gravou com a gente, os irmãos Piologo, o Burns e Piologo Show. Cara, ele foi tranquilo, ele falou assim, Burns, eu só não posso chegar a tal hora, por quê? Porque eu quero tirar foto com meus fãs, tá? Uhum. Então ele fica lá até o último fã, cara. Entendeu? Ele não é aquele cara que, ó, gente, deu a hora, eu vou embora. Não, cara, ele fica. Então ele é uma pessoa, assim, extremamente, igual às outras, extremamente gente boa, cara. E ele dá ali o que ele tem para os fãs, ele não esconde disso. É muito bom ter essas pessoas por perto. Eu me sinto É. muito melhor depois que eu comecei a participar da comunidade, tá? Só para vocês terem uma ideia. Não, a gente aprende demais, né? E, pô, Guanabara é gente boa demais mesmo, cara. Uhum. Nossa, tá doido. Eu até. Eu já consegui trazer ele aqui também. Foi um negócio. Assim, é porque ele quis. Ele é generoso pra caramba. Ele vai, Isso. ele gosta de estar ali, né? Conhecer a galera e tirar foto. Eu já encontrei ele uma vez numa Campus Party lá em São Paulo, cara. A quantidade de gente que vem agradecer ele, porque ele aprendeu e tal. Nossa, você me ensinou, aí tira foto e abraça. E ele vai um por um, cara. Isso é muito legal. Mas tem os estrelinha mesmo, viu, Burns? A gente tem Mas tem, alguns, infelizmente a gente tem, né? tem. Em toda área Sempre tem, tem, cara. né? Um cara que É. não gosta de tirar foto, que só Normalmente os aparece mais é ruela, que é assim. Não, os melhores Mas, não. mas tá bom, né? Fazer o quê, né? Mas graças a Deus, até o momento, nos nossos eventos, a gente não teve ninguém que foi assim, cara. Todos eles foram eventos ótimos, assim, graças a Deus, né? E aí, aquele negócio, né? Você vai lá, você leva pro pessoal da faculdade, que às vezes nem conhece ainda, nem sabe quem que é o Guanabara, porque ainda não começou a consumir conteúdo dele, né? Aí você leva, pô, tem esse cara, aí gostou da palestra, aí procura, aí faz algum curso dele e tal, aí começa, né, esse movimento, né, de conhecer as pessoas, de aprender alguma coisa nova ali. Isso é muito importante, né? A gente sempre bate nessa tecla, né, pro Uhum, pessoal, vá, participe de eventos, vai lá, conhece a galera e tudo, né? Porque você vai se enturmando com o pessoal, vai conhecendo, aí você vai no evento de novo, vê as mesmas pessoas de novo, aí é onde começa, né? E, pô, tanta gente que eu já. Ah, gente mesmo, né? Pô, em evento ali e tudo, né? Se conheceu, e aí vai criando uhum, amizade, vai tendo outras oportunidades, isso é. Nossa, isso é fantástico, cara. Ainda mais levando para cidades diferentes, né? Igual vocês fazem que não tem muito contato com muito evento, assim, aí o pessoal valoriza às vezes até mais, né, do que em uhum, São Paulo, e que toda hora tem evento e tal, aí parece que meio que não dá tanto valor, né? Agora, quando você uhum. leva a galera num lugar que raramente tem, aí todo mundo fica, pô, que legal, tal. Não, Verdade. é muito chique, cara. Burns, assim, que eu queria saber de evento, como você participa de muito, eu queria saber de algum perrengue legal, cara, que você tem pra contar. Que Cara, deu ruim, que uma história bacana assim de bastidor e tal. Você tem alguma coisa legal, cara? infelizmente, bicho, comigo nunca deu nada errado em evento.
tá? A única coisa que, assim, perrengue que eu passei, assim, mas não foi por causa do evento, Hum. foi que a gente foi na Campus Party do ano passado, né? E choveu na ida, né, cara? Choveu Nossa. pra caramba na ida, cara. Eu levei tudo no carro, bicho. E aí, choveu dentro do carro da caçamba da caminhonete. Eu tenho uma Toro, ô filho, o que vocês têm que fazer aí? O carro que não chove dentro, velho. Desculpa aí. E na hora que a gente foi retirar as primeiras caixas, elas estavam secas, né? Na hora que a gente foi retirar as últimas, a gente tinha colocado dentro de saco plástico, tudo, mas mesmo assim molhou, cara. Virou uma nhaca. Sorte que as camisetas, elas vêm dentro, a gente coloca dentro de outros saquinhos, né? Uhum. Então daí ela vem, ela ficou seca, mas as caixas, cara, na hora que a gente tirava assim, ela. Buf, rapaz, foi um perrengue danado para poder tirar aquilo de lá. E Puta da hora de vida. ir embora também, porque não sei se vocês já foram na Campus Party, né? Mas Campus Party é muita gente. É É. muita gente mesmo, né? E para Porque sair, não é só de TI, né? É não, é games, junto um monte de coisa. tudo. Então o que que aconteceu? Na hora de sair de lá, garotada, a gente, como tava lá para vender alguma coisa, a gente ficou. Na verdade, eu planejei, eu falei assim: vai terminar tudo às 8, né? Então às 5 horas a gente tem que cair fora, tem que sair. E a gente não Uhum. conseguiu sair às 5, a gente conseguiu sair às 11. Só para você ter Nossa uma ideia. senhora. Por quê? Porque, cara, é muita gente para passar. E aí, o pessoal daí, eles revistam tudo, né? Você tá certo, Uhum. porque tem gente que leva computador, tem gente que leva notebook, né? E às vezes pode ser que você tá com um material que não é teu, né? Lá, né? Tem uns Sim. espertinhos, né? Que pega lá o material dos outros, tudo. Eu até acho curioso, porque tem muita gente que deixa lá, né? Os computadores de noite, lá levam seus equipamentos para poder utilizar lá a Campus Party, então isso eu achei bacana, bacana pra caramba, né? E aí, daí nessa revista, aí demora muito, né? Então Uhum. aí eu vi que tinha que sair 3 horas mesmo da tarde, 5 horas, 3 horas, porque deixar por último, gente, é todo mundo saindo ao mesmo tempo, tá? Então, assim, esse não foi um perrengue, assim, muito grande, né? Mas aconteceu isso daí, né? Uhum. E no mais, tive quase problemas nenhum, nem com a loja, né, que a gente leva nos eventos também, nem com outros locais, né, a gente acabou não tendo perrengue nenhum. Ah, parece que a nossa área de TI, gente, ela é uma área, assim, até bacana para isso. Nos eventos a gente não tem muito problema, tá? Uhum. Não tem muito problema. Então, o pessoal parece que vai mais realmente para conhecer as outras pessoas. E problemas daí de briga, essas coisas que tem em evento, a gente sabe, principalmente É, aqueles eventos onde tem cerveja, né? Ah, o cara é. bebe, o cara não fica muito bom, tal, mas eu já participei de vários eventos assim e graças a Deus nenhum deu problema, né? Eu também não dei problema. Os perrengues que eu passo é o seguinte, Gus, saber onde eu vou jantar depois que eu saio, cara, porque eu gosto de fazer um tour gastronômico nas cidades que eu vou. Então, por exemplo, vou em Floripa, fica a dica aí para vocês, ó. Eu vou lá no Bocas da Lagoa, cara. Nossa, bicho, lá tem uma porção de camarão enorme lá, cara. 300 conto uma porção de camarão, mas dá para 6 pessoas comerem tranquilamente, cara. Vixe, dá Caramba. 5 então para cada um comer camarão, bicho. Nossa, então eu faço isso. Eu gosto de fazer um tour gastronômico. Em São Paulo eu não lembro o que foi, onde que a gente. Ah, em Floripa eu fui também no Floripa, no Pit Floripa também, que é um lugar extremamente bom. Queria conhecer, que era um lugar onde faz comida igual lá nos Estados Unidos, né? Aquela parte de smoke que eles falam, que é tudo Defumadão. fumadão, né? Então foi bom, teve uma carne muito boa lá que a gente comeu. Aí lá eu encontrei com o Elton Mineto também, a gente, quando vai para Ah, Floripa, a boa. gente participa com ele. Sempre ligo para ele, tô indo para Floripa, em onde você quer me levar? Outro dia ele levou um negócio de porquinho, porque ele sabe que eu gosto de bacon, né? Dessa vez foi Uhum. no Pit Floripa. E tem alguns amigos que a gente acaba fazendo em São Paulo que às vezes eles falam, tá vindo para São Paulo pro TDC? Então vamos jantar. Vamos jantar onde? Ah, vamos jantar em tal lugar, tal lugar. Leva É, na já que tá lá, vamos aproveitar, né, meu? eu já passei por muito mais coisa boa do que perrengue. Perrengue Uhum. foi só essa vez mesmo, porque inclusive eu fiquei sem caixa, porque eu não consegui, as caixas molharam e arrebentaram tudo, então na hora de trazer a mercadoria de volta, cara, sorte que tinha um cara de uma livraria lá que sobrou umas 3 caixas dele, ele deu para mim, que senão eu ia ter que trazer tudo na mão, cara, ia ter que jogar tudo na caminhonete. E se chovesse na vinda? Nossa Nossa. senhora, aí, Aí, rapaz do céu, isso foi fogo, viu?
É. É porque chega lá, é só ver você lá já pronto na sua barraquinha lá e tal, né, Isso. vendendo, mas não vê como é que é pra chegar lá e tal. E Não, você não faz uns deixa. rolê que isso é muito doido, cara. Às vezes você vai e volta no mesmo dia e, pô, é longe, 6, É 7 ruim. horas de carro e tal. É, No não é TDC fácil de não. Floripa mesmo foram 11 horas de carro, né? A gente foi na Nossa. terça e voltou de madrugada de sexta para sábado, né? E ainda na última vez, ainda eu fui, cheguei aqui, fui para Londrina de carro, que tem aniversário do meu sobrinho neto. Ó como é que eu tô velho, Gus. Sobrinho neto. Sobrinho neto. Meu sobrinho neto, eu fui no aniversário dele, voltei domingo à tarde e segunda-feira de manhã já peguei o carro para ir para Maringá para ir para o Universo TOTS, que foi outro evento maravilhoso também. Vocês precisam participar, gente. Eu vi foto. 10 mil pessoas lá, cara. É muita gente, parece um formigueiro, né? Então, tem as arenas dev lá, que tem as palestras dos devs, mas tem um monte de workshop lá, nossa, de diversas áreas diferentes, também é outro evento muito bom. Então, a E gente foi falou em que Maringá? foi em São Paulo. Eu Ah, fui tá. para Maringá pegar o voo para poder chegar lá em São Ah, Paulo entendi, para poder participar. Mas entendi. a gente falou aqui do TDC, que é muito bacana. Tem o Universo TOTS também, tem essas palestras que o Gustavo dá nas universidades, que é muito bacana, né? E tem o TDW, que é o The Developers Life Weekend, que é esse que a gente leva para os locais, tá? Esse que a gente precisa, Augusto, de patrocínio, tá bom? Patrocinador. É, ué. Isso. A Não, gente, e é bem inclusive, legal. tem umas empresas que patrocinam a gente sempre, que nem a TecnoSpeed, a VIPTech também está junto com a gente sempre. Então, um agradecimento especial para vocês e para os outros patrocinadores, que eu não lembro todos aqui, mas tem bastante, Ah, né? do último aqui em Curitiba teve a Coamo. Foi legal, Teve cara. a Coamo, cara, a Ganhei Coamo levou café café e premium. Gus. Aí, o que aconteceu? Esse foi não foi um perrengue, mas foi um perrengue para eles. Porque o que aconteceu? Eles acharam que ia dar o. Eles levaram duas cafeteiras lá, né? E aí eles Uhum. falaram, pô, em Maringá é o dobro de pessoas, né? Aí, graças a Deus, eles levaram 4 cafeteiras, cara, usaram as 4, velho. O pessoal bebeu o café. E o café desgraçado de gostoso, viu? Aquele café premium deles, a minha esposa Bom. ela não bebe café sem açúcar, né? E ela Uhum. pegou sem açúcar sem querer. Na hora que ela bebeu assim, ela falou, tá sem açúcar. A moça falou, não, mas eu te troco o copinho aqui. Ela falou, não, vou beber esse mesmo porque tá muito bom. E ela não bebe sem açúcar, cara. Aí que eu, que não sou apreciador de café, não entendo nada, só bebo só, Uhum. aí vi qual que é a diferença dos cafés, né? O André Noel, ele sempre fala para mim, Burns, o café ele tem que ser adoçado no próprio grão. E a É, o fruta Noel é cheio de 9 horas. isso, que traz o sabor do café. E aí eu pude provar um café que realmente eu falei, não é que o André Noel tem razão, cara, É, é a diferença mesmo, né? Mas é enfim, o gostoso. programador gosta muito de café, né? Gosto. É, e se for sem açúcar, melhor, porque fica bebendo com açúcar o tempo inteiro, aí é duro Não, também, daí né? eu que tenho Faz diabetes mal. mesmo, nem posso. É, não, aí não tem jeito, cara. E Burns, eu acho legal uma coisa que você faz, até bom que daí fica registrado aqui, ó, que eu acho super legal mesmo. Você sempre leva algum aluno junto com você nos eventos. Tem sempre os É, meninos ali que você leva e tal, que vai pra cima e pra baixo e tal. Pô, eu acho isso muito legal, cara. E qual que é a sua ideia nisso daí? É de propósito? é de Ah, propósito. Minha ideia é o seguinte, gente: tem alguns alunos que eles nunca participaram de evento, tá? uhum, E até às vezes, né, não estou dizendo que eles são pobres nem nada, mas às vezes são estagiários, né? Então não uhum, tem um salário muito alto para ir em um evento. Só que o cara vai muito bem em sala de aula. Pô, cara, aí eu falo, esse aluno X aqui, ele vai para frente, né? Eu uhum, vou chamar a atenção dele de alguma maneira. Qual que é chamar a atenção? Eu chego para ele e falo, cara, você quer ir no evento? Eu te dou as entradas, eu pago as entradas para você, eu pago combustível e a gente racha o Airbnb. Aí uhum, eu levo o cara junto e eu falo para ele, ó, só que tem uma coisa, tem duas coisas. Primeira, uma, você tem que me ajudar na loja um pouquinho, né, lá, uhum, porque uma pessoa só não consegue, então a gente se reveza. E isso é muito bom, porque lá passam os coordenadores normalmente para ver alguma coisa e eles acabam conversando, fazendo network, né? Tem muito aluno meu que já voltou com o emprego de lá, tá? Por causa dessas coisas.
Ele enxergou como que era a importância disso, então eu já falo para ele, já alerto antes, ó, você olha no crachá para ver quem que é, se for alguém conhecido, inclusive, por exemplo, já teve caso do Eduardo, que foi comigo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, acho que em 2019, ele encontrou com o Felipe lá do Brasil JS, né? Ele falou, cara, o Felipe do Brasil JS, eu coloquei uma canequinha na mão dele, falei, vai lá presentear, ele se apresenta. Ele falou, você tá brincando? Eu falei, vai, cara. Por quê? Porque é um network muito importante. E ele falou, é verdade, e foi, cara. Então a gente providencia isso daí. E a segunda é tá palestrando, mandar palestra no TDC num próximo evento. Então eu faço com que eles se tornem palestrantes, tá? Já teve aluno meu que já foi até coordenador. Eu faço ele se tornar Legal. palestrante primeiro para ele conhecer, e se ele gostar mesmo e provar que ele é muito bom naquela área, eu peço para ele mandar de coordenador depois. Então a gente tem esse acordo, né? É um negócio muito bacana para ele, porque ele vai crescer profissionalmente, né? E aí eu levo normalmente 1 ou 2 alunos e mais um ou outro professor também para conhecer. Né? Então, nesse de Porto Alegre, a gente levou o Vitão, que ele está no terceiro ano terceiro período de TDS aqui, né? Ele já é nosso funcionário na faculdade. Então, olha só que bacana, pessoal. É uma coisa que a faculdade proporciona, né? Ela já está te empregando antes de você terminar o curso. Então, o cara entrou e o cara foi a primeira vez com a gente. Cara, ele ficou maravilhado, ele gostou muito e eu já cutuquei ele porque eu vi que ele vai ser um bom palestrante, que ele fala muito bem. Então, na próxima, a gente já vai inventar alguma palestra. Nesse de São Paulo, eu enviei 4 palestras com o João, que o João foi um dos caras que foi no TDC de 2 anos atrás e voltou de lá com emprego novo. E agora ele vai voltar para mim, ele vai dar a palestra, eu vou dar a palestra com ele, inclusive, né? A gente enviou, se passar, a gente vai dar palestra junto lá no TDC. Então, esse aí é o esquema. A pessoa vai comigo, mas ela tem que devolver de alguma forma, dando palestra. Só que esse da palestra vai contar mais para ele do que para mim. Né? Sim. Mas eu fico muito feliz do cara se tornar um palestrante ali. A gente tem um Wesley também que vai sempre comigo, que é aquele mais magrinho que eu chamo de filho ali. Meu filho postiço, ele já deu palestra no TDC e no Confloss. Né? E ele é uma pessoa assim que ele tem um pouco mais de vergonha, mas ele fala muito bem quando ele vai falar. É um cara muito bom. Então a gente também providencia isso. Ele vai comigo no próximo TDC. Inclusive a gente vai no Codecon também. Ele vai participar do Codecon agora em Curitiba em julho, né? A gente vai participar também. Eu vou levar o Wesley, vou levar o Ivan, que é um professor daqui, e mais um aluno, que é o André Cabral, vou levar ele também para poder ver esse evento, né? A gente, do mesmo esquema, a gente convida ali todo o pessoal para ir e faz o carro para ir, vamos embora, cara. E o pessoal acaba gostando mesmo dos eventos porque são muito bons. E a gente vai te ver lá no Codecon, né? Vamos se ver lá, cara. Opa! Até a gente combina aí onde que nós vamos almoçar, ó, o jantar. Exatamente, isso que eu ia perguntar para você. Vou aproveitar. E assim, porque é legal essas coisas, né? Porque quando você tem ali um destaque, né, como aluno, o professor ele sempre olha, né, cara? Então, e professor sempre tem alguma oportunidade, porque sempre o pessoal pergunta, você tem um aluno legal aí para indicar e tal, não sei o quê. Então, a importância de você criar um vínculo com o seu professor também, através de ser um bom aluno, de chegar lá, conversar e tal, ter um comportamento legal, que, cara, a hora que tiver uma oportunidade, e aí você lembrar, fala assim, pô, posso levar 2 alunos, quem que eu vou levar? Você vai levar os 2 alunos que você gosta mais, que você vê ali que se destaca e tal. Então, muito importante, é o networking da faculdade, né? Que acaba sendo benéfico para ambas as partes, cara. É legal demais isso aí que você faz, tudo, cara. Na faculdade você tem que aproveitar tudo, cara. Só que a faculdade não é um lugar para você ser. Você tem que tomar muito cuidado só para aluno. Tem muito aluno que é arrogante, cara. Às vezes o cara aprende rápido e fica arrogante. Aí esse cara, nem para indicar para vaga eu tenho coragem, porque esse cara vai fazer a mesma coisa. Cara, os que vocês fazem na faculdade, vocês vão fazer no ambiente de trabalho também. Tá? Vocês me desculpem, mas vão fazer. Quer mostrar que sabe mais que você. Mostrar que sabe mais que você, enrolar na hora de entregar trabalho, só ficar reclamando das coisas. Isso tudo vocês vão levar para o trabalho, cara. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é que é para não encher o nosso saco. A gente está ali para tirar dúvida mesmo. Você tem que encher o nosso saco para aprender. Não entendi isso, manda recado.
conversa com a gente, tá? Mas só ser arrogante mesmo, falar, eu sei de tudo, não preciso mais de nada. E outra coisa, falar que todo professor tá errado. Tem gente que fala, todo professor tá errado. Cara, é o seguinte, na área da TI existe 500 meios de fazer um algoritmo funcionar, cara. Então pode ser que tenha um melhor, um pior, um tal, mas todo professor, cara, ele dá aula com um fundo pedagógico. Então tem uma parte que é para você entender como que faz aquela programação. Pode ser que tenha um meio mais fácil, mais rápido, pode ser, mas de repente ele não é um meio pedagógico muito legal de você ensinar as pessoas elas não vão entender aquilo lá. Então a gente tem que ensinar de um jeito que as pessoas elas entendam para saber que ela consegue fazer alguma coisa mais rápida e melhor. É a mesma coisa de usar chat GPT, né? O cara pega e quer fazer um programa inteiro no chat GPT. Aí vai lá e pergunta, como que faz um CRUD não sei o quê? Aí vai lá e pergunta, como faz um CRUD não sei o quê? Como faz um CRUD de produto? Aí quer juntar tudo e quer que funcione, sem saber como que funciona a linguagem de programação que ele está pedindo. Então não adianta nada, cara. É uma coisa que, infelizmente, assim, é inútil. Ah, não estou dizendo que não é para usar chat GPT, tá? Estou dizendo que você tem que aprender a linguagem para quando você for usar o chat GPT, você souber o que está certo e o que está errado, porque ele gosta de algumas coisas erradas. Ele vê, né, as coisas conforme a gente faz. Então ele vai pesquisando aquilo e às vezes ele te dá alguma coisa errada. Ele não é 100% certo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí, por você saber usar chat GPT, você sabe que você é melhor que o professor, não sei o que lá, tal, e você vai fazer isso dentro da tua empresa, cara, você vai falar que você é melhor que os outros programadores, vai se tornar um cara chato pra caramba. Eu conheço, bicho, um monte de gente que é boa pra caramba, mas não para no emprego 3 meses, cara, todo ano ele tá lá. O cara vem reclamar, ô Burns, pô, cara, eu sou bom pra caramba e tô fora do mercado. Você vai olhar o LinkedIn dele, nos últimos 3 meses ele teve uns 4 empregos. Que ele não consegue parar em nenhum lugar. Por quê? Nunca é culpa dele, né? Nunca é culpa dele. O mundo é o culpado. Não, a empresa que é chata, a empresa que não deixou fazer isso. Cara, eu já tive aluno que estava trabalhando presencial na empresa, levantou da cadeira e falou, eu vou trabalhar remoto. E saiu. Que coisa louca, velho. Você entendeu, Gus? Você não pode ser assim, cara. Ah, eu decidi e eu sou dono da empresa, então eu vou... Não é assim que funciona, tá, gente? Então a gente tem que ir com um pouco mais de calma aí, tem que ser. Acho que uma das coisas bastante legais é a gente ser bem simples, tá, Gus? Uma coisa que eu sempre prego para os alunos, que a gente seja simples, que a gente não, mesmo que tenha muito conhecimento, passe esse conhecimento de alguma maneira. Por isso que eu peço para os alunos darem palestra. Né, para que eles passem esses conhecimentos de alguma maneira. Dá palestra, dá um curso. Muitos alunos desses, eles viram professores depois. Então, isso é bacana. Legal. Pode ser meu colega de trabalho, né? Inclusive, deixa eu contar uma coisa bem bacana, legal aqui, o Gus. Não é perrengue, mas para outras pessoas seria um perrengue. Mas o cara que me contratou aqui foi meu ex-aluno, cara. O cara que me trouxe aqui, uma das pessoas que me trouxe aqui, que foi ele, foi a Rose, que foi o Bruno foi meu aluno no curso de Sistemas com a Internet em 2008, cara, lá no Cesumar. Ele foi meu aluno lá, veio para cá, trabalhou numa empresa, veio trabalhar no Grupo Integrado, se destacou um monte, tenho orgulho dele, eu não tenho a metade do conhecimento que ele tem hoje, cara, e ele, graças a Deus, ficou muito inteligente para me trazer para cá, né? Um ex-aluno, tem gente que fala assim, mas que vergonha, um ex-aluno... Não, senhor, cara, eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho dele, né? E teve um outro caso também de uma outra empresa que eu fui trabalhar, que o meu líder na época mostrou um currículo para ele e falou, nossa, foi meu ex-aluno e tal. Aí trouxe ele para trabalhar também com a gente, e em 6 meses o cara se destacou, virou gerente de equipe. Então ele virou gerente de equipe, eu estava na equipe, eu estava sob a liderança dele e era um aluno meu. Aí eu falei, olha, mas é uma coisa bacana, não é negativo. Pô, legal demais. Não quer dizer que o cara é tão bom, ou a gente pôde colaborar com que ele ficasse bom, né? E que o cara se tornou um líder muito, muito excelente, né? Então isso é muito legal. Pô, não, isso é chique demais, cara. É o networking de novo, né? Só que daí agora voltado pra você, né? É o contrário. Exatamente. É que se você fosse um professor chato pra caramba, se não for, aí o cara não ia te indicar nunca, né? De jeito nenhum.
E, Burn, você tem, além de dar aula e tal, mexer com a sua lojinha ali e tudo mais, você tem alguns e-commerces, né? Você até falou aí o The Developers Live, a lojinha e tal, que vende produtos e tudo mais. É Isso. você que faz e tal? Você tem uma empresa? Como que Isso, a é? gente tem uma empresa que faz a produção desses produtos, né? Então a gente trabalha, por exemplo, com as camisetas, né? Que a gente mantém um estoque das camisetas aqui em Camporão mesmo. Então elas saem, todos os produtos saem do Paraná. E os outros produtos que a gente trabalha, que são essas canecas, as garrafinhas, né? Saem tudo daqui também. Essas a gente produz. As camisetas, a gente faz fora, né? É uma empresa, uma estamparia fora que manda tudo pronto para a gente. Já as canequinhas e as garrafinhas, a gente que faz. A gente Legal, faz cara. tudo e manda daqui. Então, além de ser professor, eu trabalho, tá, gente? E além de trabalhar com os e-commerce, que a gente tem também da loja do Vida de Suporte, do Mano Deivin e do Sou Java, tá? Três empresas, três grandes empresas aí da área de TI. Eu ainda desenvolvo também, cara. Desenvolvo normalmente, a gente pega bastante site para fazer. Então, se você está precisando de um site, Tudo em fala PHP. com a gente. Unity.com.br, você pode entrar no nosso site, que em breve vai ter um site novo lá também, mas está com o site antigo, mas está bem bonitinho. Aí você pode conhecer nossos clientes aí, contratar a gente para fazer site também. Então, na verdade, eu trabalho pra caramba, cara. Não trabalho pouco, não. Trabalho pra caramba. E ainda tem É. um podcast ainda, né, Gus? Pô, então, cara, mas antes eu vou falar aqui, ó, porque eu Olha lá, tô camiseta, vestindo, ó. direto aqui no podcast, eu tô com alguma camiseta sua, que, cara, que malha gostosa, viu? Não Isso, é é, não é pra você algodão. estar aqui, não, é que eu gosto mesmo, é muito Isso. gostoso de usar e dura bastante. E, pô, é legal as estampas aqui, fazendo gracinha. Exatamente. Chique Só para demais, vocês velho. saberem, gente, nossas camisetas elas são em algodão mesmo, tá? Pré-lavado. É Inclusive, eu sou boa. chato pra caramba, porque para comprar camiseta de outra loja, às vezes a gente encontra uma camiseta barata e manda vir, na Ixi, hora que lava, ela faz assim, ó, ela é. entorta, né? Serve só uma E vez, depois ela encolhe que não cabe mais, velho. não cabe mais, né? Ou então entorta mesmo, ela esgarça, tal, ou então o tecido, né? A estampa, a primeira vez que você coloca, ela racha toda. Uhum. Né? É. Então tem essas preocupações com qualidade. Então a gente usa, até tem gente que fala para mim assim: ah, Burns, mas você podia comprar uma camiseta mais barata para você fazer. Mas eu falei, cara, mas e se ela não prestar? Uhum. Eu pago um pouquinho mais caro na camiseta, só que daí, por exemplo, teve gente no PHP Conference, cara, que comprou com a gente em 2017, veio em 2000 e depois da pandemia, que foi o primeiro PHP Conference, eu não lembro qual foi o ano certinho, o cara me apareceu com aquela camiseta, eu olhei e falei, cara, dessa cor a gente não faz mais. Ele falou, pois é, eu comprei de você lá em 2017, bicho, tá há 5 anos usando a Até camiseta. hoje. Tá até hoje usando a camiseta, né? É lógico que ela já estava um pouquinho, a cor não estava viva, viva, Sim. viva assim, mas a estampa estava vivinha, o cara estava usando e falou, não, é a mesma camiseta mesmo, eu uso ela sempre, né? Que a gente que Então, vai em bastante evento, tem muita empresa que dá a camiseta, né? Só que daí uhum, que dá normalmente não é uma camiseta com uma qualidade boa e tal, né? uhum. Mas as de vocês cara, é muito gostoso. Eu uso o tempo inteiro, cara. Eu vou dar aula, eu fico aqui, fico em casa, vou no shopping, eu vou o tempo inteiro, porque é boa mesmo, é gostoso pra Ah, e caramba. a gente vai soltar uma coleção nova e eu vou te mandar algumas novas para você. O seu garoto propaganda. Garoto Ó. propaganda, nosso garoto propaganda. Chique demais, Burns. E aí me fala do podcast, cara. Porque assim, ó, eu tava lá, eu acho que foi no Instagram, aí eu vi Burns e Irmãos Piologo, do nada. Eu acho que eles foram aí em Campo Mourão, num evento, não sei, tô tentando lembrar aqui. Falei, pô, que legal, cara. Você levou eles na faculdade, eu acho, pra dar uma palestra, sei lá. Aí logo depois, podcast com os dois. Eu falei, que isso, cara? O que tá acontecendo? Juntou aí três malucos num negócio só? Como é que é a história desse podcast aí? Como é que chama? Irmãos Burn? Burns e Piologos Show. Olha aí, ó. E não é. Doido, hein? Pois é, a gente colocou esse nome para ficar um pouquinho diferente, né? Porque a gente queria. A gente faz algumas coisas, umas palhaçadas lá no meio também, né? É Mas é bom. tudo igual aos Irmãos Piologos. Gente, o que acontece? Eu conheci o Ricardo, foi em 2007, se eu não me engano. 2007 foi Putz. isso. Já faz tempo, né? Aí o Rodrigo eu conheci em 2009, que aí eu fui conhecendo um pouquinho mais para frente, né? A gente trabalhava numa faculdade que os alunos pediram
uma palestra e não deu para fazer, e a gente acabou fazendo uma vaquinha entre os alunos para a gente poder trazer eles para cá, né? E a gente trouxe o Ricardo, e aí o Ricardo veio e deu um curso de Flash animado, não sei se você lembra, naquela época tinha o Flash. O Mundo Canibal era em Flash, né? Era em As Flash, né? animações. Aí o pessoal fez esse curso para a gente lá, né? E ele deu a palestra para a gente também, encheu o teatro lá, lotou, tinha gente sentado no chão, cara, foi uma loucura. Porque tava no auge em 2007, Nossa, tava no auge, cara, Havaiana de Pau, era Travesseiro de Preda. Partoba. Partoba, então, Partoba. isso era na época que começou o Partoba, inclusive. Cara, foi uma loucura danada, né? E aí eu acabei fazendo amizade com ele, porque ele bebe igual eu. E daí a gente... Entendi. Fuma charuto também, não? Não, charuto ele não fuma. Fumar eles não fumam nada, é só cerveja só. Entendi. Né? Inclusive eles brigam comigo que eu fumo charuto, que não é para me fumar, que eles não gostam que eu fumo para não passar mal. Né? Mas eu falei, só de vez em quando, só final de semana tá bom, só quando eu tô bêbado só. Isso. Só isso. E aí a gente acabou fazendo uma amizade, cara. E aí o que aconteceu? Ano passado a gente fez um campeonato de games aqui, né? Aqui no Integrado Games Festival. E chamou eles para serem os apresentadores. Você é animado demais, Burns. Você tá doido. Eu sou animado. Meu chefe, meu líder, o Rafael, fala isso. A gente é animado demais, mas tem que ser animado, né, cara? A gente faz bastante coisa. Os alunos aqui adoram, porque daí tem coisa o tempo inteiro. Pô, muito legal. Nossa, só de palestra no começo desse ano a gente já teve umas 4, cara, assim, com pessoas, assim, algumas presenciais e algumas que são alguns cursos que a gente fez, alguns workshops. Então, para os alunos, sim, realmente eu gosto muito de fazer essas coisas para que eles tenham o resultado positivo, né? Uhum. O podcast, o que aconteceu daí? A gente teve uma empresa aqui que falou, pessoal, vamos gravar um podcast com a gente, já que os biólogos vão estar aqui, pode vir e tal. Aí eles patrocinaram o evento, ajudaram a gente, tudo, né? E aí a gente foi gravar esse podcast, e daí 2 pessoas da empresa fizeram daí as perguntas pra gente, e no final daí o cara que grava veio conversar comigo e falou, nossa, Burns, olha, você apresenta muito bem e a gente tá sem apresentador, você não quer vir apresentar de repente algumas coisas aqui pra gente? Eu falei, não, velho, eu venho. E aí o Ricardo ouviu, o Ricardo falou pra mim, cara, nós 3 juntos a gente foi muito bem, hein? A casa, assim, o que os 3 fazem, né? Se a gente fizesse o podcast, nós 3, falei, beleza, agora só falta, né, arrumar um lugar, tal, ver o que a gente vai fazer. E aí a gente teve a ideia de gravar aqui, acho que foi no começo do ano, foi em março. Vamos gravar aqui com as personalidades da cidade para a gente ver qual vai ser a recepção, para a gente ver como que vai ser, né? E aí nós fizemos 7 gravações. Acho que tem o último da primeira temporada vai hoje pro ar, que é com o meu líder, o Rafael, e o Bruno, que me contratou lá para... Aí você vai conhecer o Bruno, que me contratou como meu ex-aluno lá. Você vai ver ele lá no nosso podcast, é só entrar no youtube.com/irmãospiologo que você vai ver, tá? Tá tudo lá no canal dos Irmãos Piologo, né? Então aí a gente fez e tá dando muito certo, o pessoal tá falando que tá bom, que tá legal, porque que a gente queria fazer? Alguma coisa que fosse escrachado, igual eles, mas que não fosse tão escrachado, entendeu? Porque Você é o ponto de equilíbrio ali. Não constranger o cara que vai estar lá com a gente, né? A pessoa que vai estar lá com a gente. Então a gente fez, cara, e o que acontece? Quando fica muito séria a conversa, eu conto uma piada. Aquelas piadas desgraçadas que eu conto, entendeu? Então tem o momento piada do Burns. Normalmente eu invado o programa 2 a 3 vezes para contar piada sem graça, né? E aí a gente volta a ficar escrachado. Então fica uma conversa um pouco séria e escrachada ao mesmo momento. E que não denigre a imagem do nosso visitante, né? Do nosso convidado. Né? Então ficou bem bacana. E aí a gente gravou na semana retrasada, a gente gravou com o Guanabara, a gente gravou com o seu Ernesto, um dos fundadores da TOTOS, a gente gravou com o Pokémon gravou também, a gente gravou com o André do Vida de Suporte, a gente gravou com uma menina muito bacana, a Bia, que ela é dubladora de games, ela faz a Freya do God of War, e gravou também com um cara lá que se veste de It, que ele faz cosplayer,
Então ficou bacana pra caramba. Não sei, eu acho que eu tô esquecendo alguém, porque eram acho que 7 que a gente gravou. Vocês estão gravando aí? Não, aí a gente gravou esse, nós gravamos em São Paulo. Ah, Agora a gente beleza. vai gravar aqui de novo em agosto, né? Então se você é alguém de Maringá, Londrina e quer participar do nosso podcast, mande aí uma mensaginha, só colocar Prof. Burns nas redes sociais que você me acha, que eu vou estar verificando a possibilidade, tá? Então a gente está vendo para o dia 1 e dia 2 de agosto agora a gente gravar aqui também de novo, e semana que vem provavelmente, o Rato Borrachudo, que foi lá também, provavelmente você vai soltar o do Rato Borrachudo, que muita gente... Cara, pensa, aí é um outro network que a gente faz, porque tem muita gente que eu não conhecia, né? E o pessoal, cara, gente boa pra caramba, velho. Esse Rato Borrachudo, ele é um cara 10, velho. E ele levou lá o tiozão. Você não consegue me arrumar o contato dele, não, Burns? Pô, nós dá um jeito, velho. Eu converso com o Ricardo aqui. Porque ele mexe com computação também. Mexe com computação, cara. E ele entende também de hardware. Cara, porque ele ficou famoso fazendo vídeo não disso. Mas ele manja muito. E, pô, era um dos caras que eu tenho aqui que eu falei, nossa, ia ser legal demais trazer ele aqui. Uhum. Não, um dos caras, e é muito gente boa, cara, muito gente boa, pensa nos caras 10, então a gente tá gravando também com um monte de gente, assim, são assuntos diferentes, né, então um é mais da área da TI, o outro é youtuber, né? O seu Ernesto Haberkorn lá da TOTS foi sensacional. Pensa num cara pra frente, velho. O cara tá com 81 anos. E é gente boa pra cacete, bicho. Nossa, pensa num. Ele foi com o assessor dele lá, o Anderson, que é do PHP Conference, também da Confloss, que é assessor dele. Mas pensa num cara gente boa, bicho. Foi um papo legal com ele. E ele entrou nas piadas, cara. Nossa. Aí é legal, né? Daí rende mais, né? É incrível, né? Essa parte é muito bacana. Então a gente quer que esse programa, o Burns e Piologo Show, vá para frente, lógico, né? Acho que vai, e a gente vai estar gravando aí, a gente tem uma vez por semana, ele vai pro ar toda quinta ou toda sexta à noite, tá? No período da noite. Acho que hoje não, semana que vem, que você vai soltar esse episódio, vai ter o episódio com o Rato Borrachudo, então fiquem de olho aí, hein? Não, top. É legal essas coisas, cara, porque esses networking que a gente vai fazendo é inacreditável. É um que conhece o outro e tal, aí traz, aí pronto, aí não, depois aí ele já, não, indica um, aí vai, não sei o que você consegue chegar pô, é muito legal conversar com essas pessoas, né? Trocar sim, ideia. E também tem o antes e o depois, né? Uhum. Aí tem o episódio em si, mas às vezes a resenha fora do gravação também é muito legal, né, cara? Muito top. É muito bacana. Hora, e você vê, cara, que tudo praticamente que a gente falou nesse episódio até agora é network. Sim. Network que levou. Agora imagina só, em 2007, eu indo conversar com o Ricardo Piologo para poder trazer ele para cá. Cara, ele foi para Maringá dar uma palestra na UEM, na época, e ele falou, Burns, eu vou estar aqui tal dia aqui, vem cá conversar comigo que a gente bate um papo tal. Ele me convidou lá, eu fui lá. Cara, nossa conversa ela durou 10 minutos, bicho. Porque eu fiquei com tanta vergonha. Nunca tinha feito network, nem conversado com um importante. Cara, assim, o cara é famoso e tal. Nossa, e eu expliquei pra ele tão rápido, não, porque vai ter... Rapaz, durou de 5 a 10 minutos a conversa, eu fui embora. Depois eu falei, pô, cara, eu não tirei uma foto. E eu não pedi pra tirar foto, eu não costumo pedir pra tirar foto, essas coisas, mas tinha que ter tirado, né, bicho? Mas naquela época também era aquele celularzinho vagabundo, né, que a gente tinha. Não que era vagabundo, na época era muito bom, mas as fotos eram 640 por... Era ruim a foto. Por 480, acho que era. Estourava né? A imagem, ficava ruim. Ficava ruim, mas pelo menos ia ter, né? Mas tá bom, depois a gente acabou fazendo uma amizade, e essa amizade dura até hoje, cara, e a gente conversa bastante, né? E ano passado mesmo, quando a gente teve a ideia de fazer esse podcast, até o Rodrigo falou, não, ano que vem a gente vai se ver pra caramba, pode deixar, e realmente a gente já conversa quase todo dia pra gente ver as coisas, né? E são duas pessoas ótimas, tá? Só que eles são doidos desse jeito mesmo? Fora do personagem? Fora. O Rodrigo, ele é um pouco mais contido, ele se transforma um pouquinho mais quando ele vai fazer o podcast. E o Ricardo, ele é bem parecido, assim. São dois caras, gente, uma coisa que é bastante legal, cara, dizer,
é que, mesmo com o sucesso que veio, depois eles fizeram mais sucesso que 2007, porque quando veio o Partoba, aí eles arrebentaram, né? Eles são as mesmas pessoas, cara. As mesmas pessoas, do mesmo jeito, tá? Que elas sempre foram. Então, esse Isso é é legal. o ponto bacana. Gente, é uma dica para vocês. Não é porque você vai ganhando mais que você tem que ficar aí sendo aí palhação, né? Sendo arrogante. Não, cara, você tem que ser sempre o mesmo. Tá? Seja a mesma pessoa, né? Porque se você for um cara mais simples, mais legal, né? Provavelmente as pessoas vão lembrar de você e não vão falar, pô, aquele cara era tão gente boa quando ele não era famoso, né? Aí hoje os biólogos estão com um programa no SBT Online, com SBT Games, ainda fazendo sucesso bastante em eventos, né? E são as mesmas pessoas, cara. Tanto que eles Uhum. vêm aqui para fazer isso. Lógico que eu tenho que fazer no churrasco depois, né, Gus? Ah, eles vão só por causa disso. Só por causa disso, é de lei, né? Então a gente já. Todo evento, na verdade, que a gente faz, aqui em Campo Mourão tem churrasco aqui. Se é em outro lugar, a gente vai para algum lugar, né? Mas aqui o churrasco é em casa. E aí a gente pode fazer aquele network bacana aqui, beber cerveja, tomar um uísque. Tem uísque também, gente, né? Não aquele uísque chique, assim. A gente tem aquele uísquezinho bonzinho pra gente tomar aqui, pra gente passar aquele tempo, né, Gus? Tem refrigerante também, suco, né, Gus? Tem. Que o Gus não bebe, Eu né? não bebo. É Então, daí verdade. ele bebe suco e refrigerante com a gente aqui e come nossa costela aqui que a gente faz também. Bom demais. E, cara, falando em networking aí, tem um network com o André Noel. Queria Isso. saber como é que foi, porque assim, a gente se conheceu, eu e você, através Através do dele. André Noel. Isso. E como é que foi o que você conheceu o André Noel e tal? Porque, cara, vocês criaram um vínculo aí legal demais, assim, até Bacana, exemplo, hein? né, de amizade, de Uhum, fazer evento, de ganhar dinheiro também, vamos dizer assim, né, juntos, né? uhum. Pô, é muito legal, cara. Como é que foi você Então, conheceu isso o aí, André cara, Noel? foi bacana. Foi em 2013 e foi uma assim, coincidência muito grande, porque a gente tinha as lojas virtuais e naquela época a gente só tinha uma. Eu falei, se tem uma, pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro, né? Se a Aham. gente fizer aí, o único produto que a gente tem que guardar em estoque mesmo são as camisetas, então tem que ter um investimento grande assim, são as camisetas, né? E o André Noel ele tinha uma loja de camisetas e uma loja que já fechou, né? Uhum. Foi fechar depois, mas daí ele tinha alguns problemas com loja virtual, então eu tinha conversado com ele tudo naquela época era por Orkut, Nossa. faz tempo, né? Não, foi pelo Facebook, minto, foi pelo Facebook. Foi pelo Facebook em 2013. Já foi mais moderno. Isso, e aí um dia ele chegou e me chamou, falou, cara, a gente tem um problema. Eu falei, que problema? Eu tenho 200 e poucos amigos em comum com você. De onde você é? Falei, na época eu tava morando em Umuarama, né? Eu sou de Umuarama, mas eu morei em Maringá. Ele, mas eu sou de Maringá. Falei, caramba, que burro, né? Nem foi ver de onde que o cara é, né? Eu fui ver depois que ele falou. Aí ele falou, não, eu sou de Maringá, por isso que a gente tem tanto amigo em comum. Falei, não, mas minha mãe e meu pai moram em Maringá e eu vou visitar eles aí tal dia. Eu vou fazer o seguinte, né? Vamos marcar um dia pra gente conversar e eu levo os produtos pra você ver. A camiseta, a caneca e tal. Então eu cheguei pra ele, daí levei os produtos, né? A gente marcou lá no shopping e sentou lá no shopping e começou a conversar, né? Então daí ele falou, Burns, eu já tive experiência com lógica, é o seguinte, a caneca quebra, que isso acontece porque o correio e as transportadoras eles quebram Uhum. algumas coisas mesmo, é comum acontecer isso, infelizmente, né? E a loja não repõe e o cara vem reclamar comigo, abre reclamação e tal, e daí eu tenho dor de cabeça. Aí eu falei para ele, não, isso aí com a gente não tem problema, eu vou enviar outra, né, e você nem vai ficar sabendo, o negócio seu é fazer as estampas e fazer a publicidade. O resto é tudo com a gente. Eu vou bancar tudo. E aí a gente mostrou a camiseta para ele. Ele falou: mas a outra loja que a gente faz, na hora que faz assim. Aí ele pegou a camiseta e fez assim, né? Pegou e puxou assim e falou: quebra tudo. Aí ele viu que não quebrava. Eu falei: Putz. opa, já ganhei um ponto a mais com o homem aí, né? Uhum. E aí ele falou, vamos tentar, então, em 2013, né? Ele falou, vamos tentar fazer a loja. E acabou ficando a loja até hoje, né? A gente tem daí no TDC, a gente leva, no TD Developers Life Weekend, a gente leva também a lojinha, né? Com as camisetas do André Noel. E aí eu passo perrengue.
Na loja a gente passa perrengue por causa das transportadoras, cara. Já aconteceu de roubarem produto, entregarem só a caixa, cara, sem nada dentro. É uma vergonha porque a gente. É uma caneca, cara, que tem dentro da caixa. É uma camiseta, bicho, é um produto barato pra caramba. E o cara me rouba isso daí, velho. Eu não sei se ele vê assim, como a nossa empresa chama Unity Tecnologia, se o cara fala, tem um celular aqui dentro, porque o peso é. Pode ser. Abre, e daí já fala, já abri mesmo, vou roubar a caneca do cara e manda, né? E aí só que chega pro cliente, e tem cliente que acha que a gente realmente mandou a caixa vazia, e eu tenho que explicar, falar, não, foi roubado e tal. Inclusive, você pode ver o peso que está descrito na embalagem e que tinha quando foi enviado, porque daí eles medem, colocam o peso certinho na 500 gramas, 600 gramas, aí chegou vazia, quer dizer, saiu daqui com 700 gramas e chegou lá com nada, né? Então não foi a gente que fez, foi no transporte que aconteceu. E isso aconteceu, cara, aconteceu já umas 10 vezes, é chato pra caramba, porque a pessoa muitas vezes daí ela acha que é a gente que tá fazendo. Aí eu explico, gente, a caneca custa R$34,90, R$39,90, a gente não vai se queimar por causa de um valor tão baixo e nem um valor tão alto, né? Nem se fosse um celular, se fosse um notebook, a gente ia fazer um negócio desse, mas nem aqui nem na China, né? Então a gente passa esse tipo de perrengue. Agora, por exemplo, o cara recebeu a caneca quebrada, mandou foto pra gente, eu nem discuto com o cliente, cara, já pega e manda outra para ele, já porque a culpa não é dele, a culpa é do transporte. Às vezes o cara até fala, mas vocês vão pagar outro frete e tal. Fala, vão, porque você comprou a caneca, você tem que receber a caneca ela inteira, ela não tem que receber ela quebrada, né? Teve já alguém que comprou uma lá já e danificou depois, veio conversar com a gente, até veio na loja, até no evento. Falei, cara, não tem problema nenhum não, tá aqui, ó, a caneca tá aqui, a gente não discute com o cliente, porque se ele tem razão, cara, você compra um produto pela internet, você já tem que esperar por causa do transporte, né? Aí você recebe alguma coisa quebrada, velho, não dá, né? Então a gente fica ruim, né? Isso, e aí o André e todas as pessoas das outras lojas também, elas não ficam sabendo disso, né? A gente não passa, quebrou a caneca, quebrou. Por quê? Porque a gente acha que não tem necessidade, porque a gente resolveu o problema aqui, né? E a gente cobra um valor que é legal, justamente para ter o valor para quando, se acontecer de quebrar, a gente conseguir enviar outra, né? Então, assim, a gente perde um pouco de dinheiro, a gente perde mais no frete do que na mercadoria, tá? De repente, dependendo do lugar. Mas a gente manda outro porque a gente quer ver o cliente feliz. E tem muitas vezes que o cliente, ele compra, acontece isso, e ele volta para comprar mais depois. Então, confiança, né? Tem cliente que compra com a gente 3 ou 4 vezes por ano. Camiseta, na hora que sai camiseta nova, o cara já tá lá para comprar camiseta nova. Entendeu? Então, ele merece ter o atendimento muito bem feito e merece receber o produto que ele comprou do jeito que sem avaria nenhuma, né? Então, isso aí é muito importante para a gente, né? Para a gente tá fazendo com que o cliente ele fique contente. É igual eu também, vou receber alguma coisa, eu quero receber inteiro, né, Gans? Não quero receber pela metade ou quebrado, ou amassado, de alguma outra forma, né? Então, a gente manda certinho para que a pessoa não tenha problema, né? E aí você falou, você também faz a lojinha do Mano Devin, então. Isso, do Mano Devin também. O Mano Devin, cara, outro cara sensacional, velho. Pensa num cara gente boa também. Graças a Deus a gente só tem cara gente boa, bicho. E o Mano Devin tem uns stickers, tem umas camisetas massa lá também, tá? Pode entrar na loja. Se você não conseguir entrar no endereço, é só procurar loja do Mano Devin no Google que você encontra lá, a loja do Vida de Suporte, do Soul Java também, mas todos eles são pessoas incríveis, cara, de se trabalhar. Isso que é o legal. Fora que eu acabo conhecendo outras pessoas importantes da área por causa deles, porque às vezes tem uma pessoa importante que vai comprar um produto deles. Então, isso acontece bastante também na loja do Soul Java, o pessoal vem, eu conheci uma pessoa aí essa semana passada que na hora que eu fui ver o currículo dela, eu falei, putz, essa pessoa é foda em Java, cara, tipo assim, é um dos maiores nomes do país, eu não conhecia, então isso é muito bacana, cara, tá conhecendo essas pessoas, né? Embora eu não programe em Java, né, programa em PHP, mas PHP e Java são coisas que sempre vão existir, né? São linguagens que sempre vão existir, vão estar no mercado. Mas, enfim, assim, é muito bacana também, porque e é tudo network. Mano Devin eu conheci por causa do André Noel,
né? O do Soul Java, que é o Bruno Souza, também por causa do André Noel do TDC. O Vida de Suporte, esse eu entrei em contato, igual eu entrei com o André Noel. Na época eu falei assim, eu gosto desses dois sites, eu gostaria de ter. O André Farias tinha uma lojinha pequena em outro lugar também, então a gente acabou abrindo ali também com as camisetas da mesma qualidade, os produtos iguais, parecidos, né? Só com estampas diferentes. Então é muito bacana estar trabalhando com esse pessoal. Pô, eu do Soul Java eu não sabia que você fazia pra eles também. Pois é, É, cara, aí, ó, já aproveita, hein? não. E se alguém quiser fazer algum esquema com você, como é que faz, Aí Roberto? Tipo entra em assim, ah, eu contato. quero ter uma lojinha e tal, como é que é? Isso, me chama lá no Instagram, Prof. Burns, né? Me chama lá no Instagram que a gente conversa, ou no LinkedIn também, no Prof. Burns no LinkedIn, em tudo quanto é lugar eu tô Prof. Burns, tá? Tanto no Facebook também eu uso, né? Só não uso mais o Orkut, mas pode entrar em contato lá com a gente. OnlyFans? O seu OnlyFans tá aberto? Eu tô pensando em fazer um Fat Fans para mim, né? Entendi. Já imaginou eu assim, coberto de óleo, sem roupa, Comendo bacon. comendo bacon, assim, caindo bacon, Completamente. Ia ser completamente, tô interessante. passando chantilly no corpo. Nossa senhora, que coisa mal horrenda, né? Eu acho que as pessoas, elas que estão ouvindo agora, não vão conseguir almoçar ou jantar depois. Se elas vão ficar imaginando essas coisas, elas não vão conseguir, não. E, pô, Birds, por que o PHP, cara? Ah, o Como é que o PHP PHP sujou a sua imagem em foi o algum seguinte, momento? cara, quando eu fiz a faculdade, eu aprendi Delphi Visual Basic, né? Hum, Então não tinha ainda a parte de web, que era 1998 até 2000. A web era muito cara ainda para todo mundo ter, então a gente não tinha. E aí, em 99, cara, eu e mais dois amigos, o Neto, que hoje está na Palma ali, e o Rodrigo Ramalho, que hoje está na TecnoSpeed, a gente pegou um vírus na época que chamava Chernobyl. Não sei se você lembra. lembro. Vírus que conseguia queimar a BIOS da placa-mãe, cara. Aham. Só que com os antivírus que a gente tinha no Windows, ele não conseguia tirar porque o arquivo ele ficava em execução, a gente não conseguia tirar e não rodava no DOS. E aí a gente preocupado, falou, vai se fuder todo mundo, né? Vai lascar, vai queimar todos os computadores, nós estamos fodidos, nós não tem dinheiro para comprar outro. Então É. nós três começamos a pesquisar na internet, a gente achou um antivírus que rodava pelo DOS. Você colocava o disquete de boot, ele dava boot pelo DOS, e aí você rodava o antivírus pelo DOS, e aí, como não estava rodando o Windows, ele conseguia tirar o vírus. Aí a gente Uhum. falou, porra, cara, nós demoramos, sei lá, 2 semanas para achar essa porcaria aí, né? Vamos fazer uma paginazinha qualquer aí, vamos colocar esse negócio aí para fazer download, para o pessoal fazer download, né? E aí a gente fez uma paginazinha com uma caveirinha que ficava girando assim, e embaixo download do vírus, do antivírus. E aí ele falou, precisa colocar o um nome para essa página. Aí a gente colocou de killvírus, daí era killvírus.cjb.net na época, cara. Nossa, era um negócio de graça que Que o tinha vírus. 5 mega de hospedagem, para você ter uma ideia, mas dava para colocar a imagem da figurinha rodando, o download do vírus, que daí a gente colocou o do antivírus, né? E colocamos um contador de visitas embaixo também, né? Para a gente ver Uhum. quantas visitas tinha. Então chegou um dia e eu vi lá que, pô, cara, tava com 2.500 visitas, bicho. Aí eu Caramba. liguei, aí eu falei pro Neto e pro Rodrigo, falei, velho, vocês estão dando F5 aí para poder aumentar? Não, não estão não. Falou, velho, nós estamos com 2.500 visitas, velho, naquela época era muita Porra. gente, É. era muita gente. E aí a gente foi descobrir o que aconteceu, que a gente estava na primeira página do Yahoo como uma das páginas que tinha o antivírus para o Chernobyl. Então o Puta pessoal vida. estava entrando por ali e caindo na nossa página. Aí a gente falou, pô, cara, se o cara tá baixando um antivírus aqui, e se a gente colocar mais antivírus? Download de demos de antivírus aí para o pessoal conhecer. Aí a gente fez uma página, aqui o vírus, com diversos antivírus daí. E Uhum. começou a colocar notícias de vírus também, para ficar mais fácil do pessoal encontrar. Né? E aí era tudo HTML, feito no front page, depois no Dreamweaver 2, graças a Tudo Deus, né? página estática. Mas nem estática. E a gente, toda vez que criava uma notícia, tinha que criar uma página nova, criar uma página nova, criar uma página nova. E aquilo estava enchendo o saco. Aí chegou um amigo meu e falou, cara, tem um banco de dados que se chama Postgre, que você pode guardar tudo isso daí. E é para a internet.
Falei, nossa, que bacana, mas como é que eu vou ler? Então, aí você precisa aprender uma linguagem de programação para internet. E aí, cara, tô aprendendo PHP, um amigo meu falou, Sidão. Falou, tô aprendendo, e o Munif também. Tô aprendendo PHP. PHP para internet, você consegue fazer a página e ter o banco de dados. Falei, não acredito, velho. E aí ele falou, você cria um template daí e todas as páginas abrem ali. Falei, vocês estão de brincadeira comigo, velho. Não, é verdade, bicho. E aí eu peguei, e aí o Munif pegou, me arrumou um código em PHP para mim ver como que fazia. Aí eu abri lá, naquela época era o PHP Triad que a gente usava. Nossa, gente, isso é velho pra caramba, hein? Isso foi em 2001, tá? 2001. Aí eu abri aquele PHP Triad ali, localhost, tal. Abri o banco de dados, falei, gente do céu, não acredito, é um banco de dados para web, cara, que legal, bicho. Fiz as tabelinhas lá, criei a tabelinha de categoria, tabelinha de antivírus, a tabelinha de notícias, cara, e botei o site no ar, velho. Que maravilha foi aprender PHP naquela época. Por quê? Porque ninguém sabia PHP. Sim. Ninguém sabia nada para web. E aí só que daí, antes disso ainda, eu tive que aprender HTML e CSS. Uhum. Porque o front page eu clicava, arrastava, só que acontecia, as páginas ficavam muito lentas. Né? Ainda Porque... era o HTML, não era nem o... Era o 1 ainda? Não, Ou já era o 2? 4 já. Era o 4 já. Já era Era o 4. o 4 já. CSS2 e HTML4. Aí Já. isso que me ensinou, cara, eu aprendi pela internet pelo Mirk. Você lembra do Mirk? Cara, eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a usar, não. Nossa, você é jovem então, Gus. Mas tinha o Não, eu Mirk que sou era um jovenzinho. programinha tipo WhatsApp aí, pra você fazer comunidade. Uhum. Só que era tudo modo texto. E isso foi Comecei no ICQ. Isso, não, o ICQ veio depois do É. Mirk. Então, o que aconteceu? O Masaki, que morou no Japão um tempo, que hoje está no Japão também, por causa dele que eu sei HTML e CSS, e ele que me induziu nas drogas, um pouquinho nas drogas, ele falou, cara, você tem que aprender a programar, você não pode ficar clicando e arrastando, você tem que aprender a programar. Então, eu vou te indicar aqui uns programinhas bons. Vou te indicar aqui o Macromedia Dreamweaver 2, para você fazer os códigos, e o Macromedia Fireworks 2 para você fazer as imagens que você vai utilizar no site. Gente do céu, aí mudou minha vida. Aí o que aconteceu, Gus? E, inclusive, nessa época eu não era professor, tá? Porque a professor não era uma área que me apetecia, que eu queria ir. Só que como eu aprendi muito essa parte de web, a faculdade, ela falou, não, a gente tem que colocar parte de web agora também no curso de PD, né, de processamento, e vai abrir o curso de sistema para internet, tem que ter, e não tem professor. Aí me chamaram lá para conversar e falaram, você não quer ser um professor adjunto? É um professor que ajuda o professor principal a fazer as aulas, a estar dentro de sala de aula. Eu falei, acho que para isso eu consigo ir. Dá para ir. Aí, de uma hora para outra, eu estava com 24 horas aulas ali de professor adjunto. Né? Eu acabei pegando outras coisas, e daí chegou uma hora que eles falaram, cara, agora está na hora de você ser professor. Pega uma turma de 6 meses aí, de informática básica, e vai ver se dá certo. E aí eu fiz e acabei ficando até hoje, cara. Aí eu fazem 24 anos agora que eu sou professor, né? Então, para mim, isso foi bastante bacana. E eu aprendi tudo por causa da internet, né? Veio aí por causa do Mirk, tudo isso, e essa parceria com o André Noel acabou saindo dessa forma, né? Acabou saindo dessa forma também pela internet, aí pelo Facebook, que a gente conversou e acabou chegando onde a gente está hoje aí, e também com os outros parceiros a mesma coisa, né? Pô, que legal, cara. É sempre uma história, né? As coisas, elas não acontecem de uma hora para outra, né? É muito comum eu sempre tô batendo papo com a galera aqui, é sempre, pô, cara, começou lá atrás, aí uma coisa vai puxando a outra, aí conheci o fulano e tal, não sei o quê, aí apareceu a oportunidade, eu me destaquei, aí fui, aí você tá falando aí, mais de 20 anos disso, né, e tal. Então, é porque é sempre bom frisar isso, né? O pessoal que tá começando, que ter paciência, que as coisas não são tão rápidas quanto a gente gostaria que fosse, né? Mas Exatamente. que carreira é um negócio a longo prazo, cara, né? Você vai colher isso daí o resto da vida. O pessoal que você começou a trabalhar até hoje, você tem relacionamento, né? Então, essas coisas, isso daí que é a carreira, no final das contas, né, Burns? Não é de um dia Exatamente. pro outro. Uhum. Tem muita gente que acha que vai entrar na área de TI e vai ficar rico com um ano, gente.
Isso acontece tipo, com um em 1 milhão de pessoas, tá? Você não É. vai ficar rico em um ano. Desculpa, cara. Eu gostaria muito que fosse assim. Tem muita faculdade que vende isso, que você vai entrar na faculdade e já vai ficar rico. Cara, você vai começar uma carreira. Uhum. Eu não digo que. E outra coisa, eu falo assim: ficar rico é aquele cara que gasta menos do que ganha também. Que não adianta nada você ganhar 20 conto e gastar os 20 conto. Você vai viver bem? Vai viver bem. Uma hora Mas vai não vai acabar, ter né? nada também. Né? É. Não vai ter nada, né? Então, gente, vocês têm que começar. O Guanabara me disse uma coisa que eu senti um burro. A primeira vez que eu vi ele, conheci ele, ele falou, ó, Burns, quando você ganha 5 mil, se você começar a ganhar 7, se com 5 mil você está vivendo bem, então guarda 2 mil. Sim. No final do ano você tem 24 mil, mais 13º, mais férias. Você vai ter uns 30 conto lá no teu bolso. Eu falei, puta que pariu, que burro. Quando eu vim para cá, eu ganhei um salário substancialmente maior. Eu guardei por um ano um tanto, depois eu parei, porque daí estava gostoso gastar. Olha só que gostoso gastar. Vou falar a verdade. Ah, gastar é bom demais, meu. Gostoso, né? Mas a gente É. tem que prever que podem acontecer coisas na vida da gente também. Então você Uhum. tem que guardar o dinheiro, vai comprar uma casa, por exemplo, né? Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, cara. Às vezes eles falam, professor, o que eu invisto? Cara, investe em um terreno, investe em uma casa, que isso aí é uma coisa que o investimento que ele sempre vai virar mais dinheiro. Agora fala assim, professor, eu quero comprar um carro, tá? Compra um carro, mas que não te dê dor de cabeça. Não vai me É. comprar um carro que dá muita manutenção, essas coisas, porque é gasto, é filho, Aí né? Carro gasta é todo o diferente. dinheiro no carro, mas depois tem que pagar seguro, tem que pôr Isso, gasolina, ele vai tudo, quebrar, e gasolina. aí? Aí vai me enfiar aquele som do caramba lá dentro do carro, compra um carro de 30 conto e enfia 20 conto de som dentro do Rebaixa o carro ali, carro, enche de rebaixa o luz. carro, coloca aquela buzininha engraçadinha, troca as lâmpadas para aquelas lâmpadas não sei o que lá que não ilumina nada, né? E depois bate o carro, o seguro não quer pagar e acha ruim. Né? Então não dá para fazer isso não, gente. Ó, investe aí em alguma coisa, né? Que o investimento, nem que seja a longo prazo. E outra coisa, gente, não existe investimento a curto prazo que você ganha muito dinheiro, não, tá? Você pode esquecer, isso tudo é balela também. E a faculdade, ele é um início da tua carreira, cara. É o início da tua É. carreira. Né? Por exemplo, o Vitor, que está ali já, o que eu levei para o TDC, né? Ele está no terceiro período e ele já está trabalhando conosco. Provavelmente o que vai acontecer é que quando ele termina a faculdade, ele já vai estar como desenvolvedor júnior, certo? Ou desenvolvedor, provavelmente desenvolvedor júnior. Então quer dizer que ele vai estar ganhando um salário de júnior, que é um salário Uhum. bom. Pode ser que ele dê muito bem, que daqui, sei lá, 3 anos ele já esteja como pleno, né? 3 anos mais ou menos, isso vai depender dele, né? Para ele virar um pleno, mas é a carreira. Ele não vai conseguir, por exemplo, daqui 1 ano estar com um pleno às vezes. Né? Sim. Então tem que ter paciência também e sempre perseguir, né? Sempre perseguir prosperar sempre, né? E não achar que, pô, tô ganhando pouco. Tem que tomar muito cuidado com uma coisa, Gus, que o pessoal faz bastante, tá? Trocar de emprego por causa de quinhentão, velho. Não faz isso também, cara, porque às vezes você vai olhar no LinkedIn da pessoa, a LinkedIn da pessoa tá lá 3 meses num lugar, 3 meses no outro, 3 meses no outro. Você vai perguntar, é porque, olha, o cara me ofereceu duzentão a mais, o outro cara lá não tinha café e esse tem. Uhum. Então, às vezes você troca por muito pouco, entendeu? Às vezes a empresa é boa, você ficar mais tempo, a É, eu empresa. também não gosto disso, não. Porque é meio complicado daí, né? Porque o cara vai ver daí o teu LinkedIn e vai ver que você tá assim, ele vai falar, pô, mas esse cara não vai ficar aqui muito tempo. Uhum. Por quê? Porque É, a provavelmente. pessoa não vai nem ter o contexto, ela só vai ver ali, pô, ficou um pouquinho só e tal. Ixi, isso aí é rolo, né? Uhum. Deixa pra lá. Então tem que É. tomar cuidado, tá, gente, com isso. Tá? A carreira é um negócio muito complicado e de repente da besteira que você fizer, ela mancha mesmo. Então tem que tomar Uhum. muito cuidado. Show. Burns, por que a pessoa que tá nos assistindo não deveria aprender PHP? Cara, hoje eu digo o seguinte, tá? Eu acho que ela até deveria, porque aprender a programar, você pode aprender a programar em qualquer linguagem. Na verdade, eu digo o seguinte: aprenda a programar. Não ligue para a linguagem de programação. Porque se você aprender a programar em uma linguagem, você aprende em qualquer uma outra. E infelizmente hoje não é igual antigamente. Antigamente a gente escolhia ser um programador PHP e virava um programador PHP pro resto da vida, igual eu. Hoje Uhum. vocês não podem fazer isso.
tá? Hoje vocês têm que fazer o seguinte, atualmente você está no emprego que às vezes você programa em PHP, mas aparece uma oportunidade, aí se aparecer uma oportunidade muito bacana, por exemplo, aí eu estou trabalhando na empresa X e a IBM me chamou, a Microsoft me chamou, aí não tem o que fazer, meu amigo. Aí você Sim. tem que ir ou não ir, você tem que escolher, não tem o que fazer, né? Mas você vai Colocar chegar grife no currículo é bom. Opa, no currículo é muito bom. Mas o que vai acontecer? Às vezes o cara da IBM, da Microsoft, vai falar: não, você tem que programar em Java, você programa em PHP. Pô, cara, você vai falar: eu não vou porque eu programo em PHP. Não, você vai falar o seguinte: você vai, eu gosto muito de PHP, mas eu vou aprender Java aí com vocês para programar em Java. Então você não pode mais se prender a uma linguagem de programação. Tá? Hoje você tem que aprender a programar lógica de programação e orientação a objetos. Essas duas coisas vocês têm que saber para poder pular de qualquer linguagem. Então, vai surgir uma oportunidade, às vezes, numa empresa que você quer trabalhar em Node. Pô, cara, eu sei fazer orientação a objetos, sei lógica de programação, vou aprender Node, beleza. Python, cara, em Python, eu vou ter que aprender Python, e assim por diante. Então, você não pode mais se apegar a uma linguagem de programação, nem o PHP, nem o Java, nem o JavaScript. Você tem que aprender a programar direito, o básico da programação, o pilar da programação que você tem que aprender. Vai fazer uma faculdade, cara, nessa faculdade você tem que aprender esses pilares muito bem, tá? Para você poder se dar bem. Então, assim, eu não digo para você não aprender PHP hoje ou aprender tal, mas hoje, se eu fosse começar a aprender, eu começaria com JavaScript, tá? Com JavaScript, porque o JavaScript hoje é o queridinho de todo mundo. Então, é React, Node, e você tem que aprender JavaScript ou TypeScript, né? Então, eu pularia do PHP para JavaScript e depois TypeScript. Se eu fosse fazer hoje, né? Eu não escolho, eu poderia escolher o PHP depois, mas antes teria que ser JavaScript e TypeScript. É isso aí que você falou legal, de o que você é programador. Então Isso. coloca isso na cabeça, sua profissão é programador, não é programador Java, não é programador C Sharp, não é programador PHP. Porque aí você tem opções maiores, né? Você tem mais possibilidades de empregabilidade e tal, de conseguir uma oportunidade. Se você fica só em um, tudo bem. É um risco que você vai correr, só que você vai ter menos oportunidades. Você vai ter que ser Uhum. melhor ainda do que os outros para se destacar e tal. Eu gosto disso daí também, Burns. Eu sou programador, cara. O que aparece aí? Vamos aprender tal coisa? Eu não sei. Então vamos aprender, não tem problema. Uhum. Se eu tenho a base, vai ser mais fácil para mim, que é onde a faculdade ensina, onde foca, que é a base, né? Os fundamentos e tal. Exatamente. É porque outra coisa também, cara. Se você puder, gente, aprenda inglês. Uhum. Porque oportunidades vão aparecer, infelizmente, ou felizmente, né? Já apareceram oportunidades para mim já que tinha que ser inglês fluente, tá? Coisa de R$ 1 milhão por ano, né? Que as empresas lá fora gostam de colocar por ano. É. Gente, R$ 1 milhão por ano é muito dinheiro, gente. Mesmo que tenha imposto, é muita grana, é muito dinheiro. Tá para PHP com Laravel, tá? Senior, PHP com Laravel. E se tem para PHP, tem para todos os outros, né? Tem para JavaScript, tem para tudo. Aqui o LinkedIn ele acaba mostrando mais PHP para mim porque eu sou programador Uhum. PHP. E mesmo assim, no Brasil ainda tem muita vaga, só essa e só que se você falar inglês, cara, tem um monte de empresa fora que, cara, você vai ganhar muito, muito dinheiro com qualquer linguagem de programação, com qualquer um. Agora, se você gosta de parte de infra, cara, a parte de DevOps tá pegando fogo, hein? Tá. Tá pegando fogo, gente. Os salários estão Como ótimos. nunca, né? Porque essa área sempre o pessoal meio que sempre deixou de escanteio, assim, né? Agora o negócio tá bombando, cara. O negócio tá bombando. Então, gente, aprenda. Eu acho que todo programador, todo desenvolvedor tinha que saber Segurança um também. mínimo de DevOps. Um mínimo. Né? Pelo É. menos a cultura, como é que funciona e tal. Não precisa saber lá tudo de como funciona, né? Porque é uma área inteira, né? Então não tem, você vai ter que dedicar muito tempo para você conhecer a área inteira. Quem do pessoal de DevOps você gosta aí pra indicar pra galera? Cara, eu Seguir. gosto muito da Amanda Pinto, tá? A Amanda, ela é DevOps Ambassador, essas coisas chique. Ela tem o DevOps Ela eu não Days, conheço. DevOps Days não, DevOps DevFest, eu acho que é, DevOps DevFest ou DevSecFest, alguma coisa assim, tá? Aí tem o Levinux também, que o Levinux é gente boa pra caramba também dessa parte do DevOps, tá? Ele faz lá o DevOps Days Campinas, né? Da parte também. Tem a Giovana Nascimento também, que é muito gente boa,
Tá? E tem um ex-aluno meu que é o Eric Tonon, cara, que ele dá aula, inclusive, na pós-graduação pra gente, e ele estava na BTG, né? Ele tem até um próprio programa dele que faz um monte de coisa automatizada, lindo programa e funciona, né? Ele, inclusive, foi um dos que tirou sarro de mim quando saiu da faculdade, falando que ganhava mais que eu, né? E era verdade, né? Tá vendo como é que eu não carrego a maldade no coração? Não, se vem só pra zoar é uma coisa, né? O duro Não, é mas eu quando vem fico pra muito feliz. humilhar. Aí não. Eu fico muito feliz por ele ter saído da. Então, aí que tá o negócio, Gus. O Eric, ele já foi um aluno que foi para uma área, por exemplo, que estava precisando e saiu da faculdade ganhando mais que eu como coordenador na época. Isso foi em 2010, mais ou menos. Uhum. Tá? Fazem já 15 anos já. E hoje ele está muito estabelecido no mercado. Então, existem alguns casos das pessoas que conseguem sair, sim, da faculdade ganhando um salário bem alto, né? Uhum. Só que tem que correr atrás. Né? Ele ouviu tudo que a gente tinha para ouvir, foi trabalhar numa empresa lá perto e aprendeu a parte de DevOps. E na hora que ele precisou de ir para DevOps mesmo, ele foi para um banco bem grande, começou a trabalhar remoto, tudo, e começou a ter um salário bom. E ele fez uma carreira tão boa que eu chamei ele para ser professor, porque e o pessoal adorou a aula dele, achou muito bacana. Então esse é outro network, tá vendo? Eu acabo chamando ele para uma outra coisa, a outras pessoas conhecem ele, passam para as empresas o produto que ele tem, e assim a gente vai, né, ramificando tudo isso daí, vai fazendo passar essa informação para um monte de lugar diferente, né? Top. Pô, Burns, brigadão, cara, por ter topado aí bater um papinho comigo. Foi legal Opa. demais conhecer um pouquinho mais, um monte de coisa aí que eu ainda não sabia, ó, de você, ó, tá vendo? E tenho certeza que a galera gostou bastante também de aprender, né, com um professor raiz ali, com doutorado agora, né, que tem uma puta Doutor rede de networking, que tá aí, pô, sempre na crista da onda, né, coordenando trilha do TDC, conhecendo palestrante e tal. Então, pô, mais uma vez agradeço aí a sua disponibilidade, cara. Oh, Sempre eu que bom conversar agradeço, com você. foi muito bacana participar do seu podcast aqui do Papinho, que é Papinho Tech, que é muito bom, muito bacana, tá? E lógico, tá com você aí, que também é uma das pessoas que a gente tem assim, um apreço muito grande, né? Uma pessoa que também está na área de TI e ajuda muita gente. Então, é muito prazeroso estar trabalhando aqui com você. Bom demais. E galera, mais uma vez, ó, o link da loja do Burns está aqui embaixo na descrição. Usa o cupom GUS lá, você vai ter 10% de desconto. Tem camiseta, tem caneca, tem garrafa, tem um monte de coisa que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Fechou? Fechou, É meu isso amigo? aí, esse foi mais um episódio de Papinho Tech. Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima.